Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Bate-Papo, debate do Papo Adotivo, né? Estamos na nossa 15ª live, produzida pelo GA de Recife, grupo de apoio à adoção, né, que mantém reuniões mensais para pretendentes e também reunião do pós-adoção, né, o NAPA, coordenado pela doutora Suzana Schettini. Então, gente, a gente está muito feliz de estarmos aqui, pois é sempre interessante trazer esses debates sobre a cultura da adoção positiva. E aqui estamos nós. Então vamos lá. Nosso tema hoje, gente, é adoções de crianças e adolescentes com necessidades especiais. Né? Vamos ter um debate em torno de 1h30, para não ficar cansativo para ninguém, mas que traga essa riqueza que os nossos convidados estão aqui para nos trazer, ok? Então, para debater, a gente chamou a doutora Suzana Schettini, psicóloga, a escritora Maria José de Arimateia, as duas ambas são mãe por adoção, e a assistente social Adriana Mendonça, do TJPE. Então, trazemos essas convidadas porque achamos de suma importância, né, falar sobre a adoção de crianças e adolescentes com necessidades especiais, pois notamos que as adoções dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes, ainda são muito poucas, né, que deveria ser melhor atendido. E que esses nossos convidados vai trazer para a gente essa possibilidade dessa adoção viável, né, necessária e que pode trazer muita felicidade para nossas famílias. Meu nome é Eden Figueiredo, eu sou pai por adoção, voluntário do GA de Recife. Estou aqui, eu tenho cabelos grisalhos, poucos cabelos, barba grisalha, estou usando um óculos retangular de armação preta, de lentes transparentes, estou usando uma camisa vermelha, e aqui atrás, no fundo do meu vídeo, tem uma parede branca, tridimensional, com uma plantinha que é uma palmeira ráfia. E aí, gente, para a gente começar, não perder tempo, porque assim, vai ser de muita riqueza o nosso debate, eu vou passar a bola para o nosso amigo de mesa, Charles Leite, para que ele possa continuar a sua apresentação. Olá, obrigado, Eden. Boa noite, gente. Boa noite a todos que acompanham, né, o Papo Adotivo. A gente está no nosso segunda ocasião, né, que a gente consegue produzir nesse formato debate, onde a gente faz um discurso, uma interlocução, né, não só com uma pessoa, mas a gente traz outros convidados, né? Então, como o Eden fez a própria descrição, também faço a minha. Para quem não me conhece, eu sou Charles Leite, faço parte da diretoria, também integra a diretoria do GA de Recife, sou pai por adoção, né? Para quem quiser também, para complementar a descrição dessa minha apresentação, eu sou moreno, cerca de 40 anos, estou aqui num vídeo de camisa cinza, óculos azul, e tenho três quadrinhos na minha parede branca ao fundo. E aí, assim, queria complementar a fala, né, e fazer esse momento de explicar um pouco de por que a gente quis fazer, né, esse momento hoje, né, por que a gente escolheu essa temática. A gente já tem trazido alguns temas, alguns assuntos, né, no universo da adoção, que a gente julga de relevância, né, que tem um impacto na sociedade. E aí a gente tem falado, a gente já fez, eu acho que 2 outros encontros falando sobre as chamadas adoções necessárias, né? Então a gente já teve um diálogo, né, uma entrevista com a Soraya, né, lá do parceira, né, Soraya Pereira, parceira do Aconchego, lá de Brasília, e ela conversou com a gente sobre a adoção de adolescentes. A gente já fez uma outro encontro, até aqui mesmo no Facebook, com a Renata Vitorino e a Cláudia Ferreira, que a gente debateu sobre a adoção de grupos de irmãos, né? Então, é um outro tipo de situação, né, de grupo, né, de sujeitos que têm uma certa dificuldade de colocação familiar. E hoje a gente traz um terceiro grupo, assim, digamos, né, um grupo das crianças que têm necessidades especiais, que, como a gente fez até a divulgação no nosso post,
as crianças e adolescentes com necessidades especiais, elas precisam de cuidados específicos, né? E essas adoções, a adoção desse tipo de jovem, de criança, ocorre muito pouco, muito raramente. Isso nos apreende enquanto grupo de apoio à adoção, porque são esses perfis de jovens, assim, digamos, de crianças e adolescentes, que mais carecem de afeto, de uma rede de proteção ativa, e de assistência, né, e da presença da família. Então, essa live aqui, esse momento, esse debate, hoje ele vem para poder enaltecer, né, essa situação, essa realidade, de uma certa forma. A gente queria trazer um pouco para debate, né, para a temática, essa situação, e aí a gente conta com a presença das nossas convidadas, né? Como o Eden falou, a gente aqui hoje está super bem acompanhado, né, da Suzane Schettini, da Maria José e da Adriana Mendonça. Então, eu vou pedir, já passando a palavra para elas, né, eu vou pedir para que elas se apresentem, né, para o grupo, e aí eu vou pedir, Suzana, por favor. Olá, pessoal, é um prazer imenso estar aqui. Em primeiro lugar, parabéns aos meninos, né? Esses meninos do GEAD, que fazem parte dessa geração nova, né? Do GEAD, Charles e Eden, pela iniciativa deste Papo Adotivo e de todas as lives que eles têm feito. Tem sido maravilhoso. Bem, como já foi dito, não é? Eu sou psicóloga, né? Mas o que me habilita a estar aqui falando com vocês não é nada disso, né? O que me habilita a estar aqui falando com vocês é o meu filho Mateus, que é um filho que veio e ele tem necessidades especiais, e é ele que me proporcionou esta universidade, não é? Da adoção em relação às crianças com necessidades especiais. Então é um prazer imenso, eu agradeço o convite, né? E a oportunidade de estar falando para vocês, né, desta fantástica experiência, né, no intuito de colaborar com aqueles que não podem me ver, né, eu sou a vovó do grupo, estou vestindo um vestido cafta, bem larguinho, para esconder os gordinhos, meu cabelo é curtinho, castanho, ele é branco, mas ele está castanho, né, para disfarçar os brancos, uso óculos, né, e sou bem galeguinha, né, diferente do Charles, que é bronzeado e bem bonito, eu sou galeguinha, um prazer imenso estar aqui. Seja bem-vinda, Suzana. Agora a gente passa a palavra para Maria José. Boa noite a todos. Eu sou Maria José Arimateia. Eu também sou mãe por adoção, sou mãe de 3 crianças lindas, né? Atualmente 5, 7 e 9 anos. E aí, como disse Suzana, também o que me habilita estar aqui, eu também sou mãe biológica de outros 3, já adultos. O que me faz estar aqui hoje também é eu ter 2 dessas crianças portadoras de necessidades especiais, né? Ou crianças com deficiência, como a gente diz. E eu sou muito feliz com a presença deles em minha vida. E, bom, me descrevendo, eu sou também gordinha, estou com um vestido folgadinho também, Suzana. Eu uso um vestidinho azul, soltinho, de palazinho solto, com florzinhas brancas, uso um óculos roxinho, né? Um detalhezinho roxinho e preto. Sou branquela também, não tanto quanto Suzana, mas também sou branquinha. Enfim, é isso. Estamos aqui para conversar um pouco sobre esse processo, né, da adoção das crianças com as necessidades especiais. E é isso. Seja bem-vinda, Maria. Muito obrigado. Obrigada. E a gente passa a falar agora para a Adriana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a quem está comigo aqui hoje, né? Pessoas que eu tenho uma grande admiração. Adoro o grupo de apoio da adoção de Recife. Sou muito fã de Suzana e de Luiz Schettini. Maria José estou conhecendo agora, conheci há pouco tempo, mas também já tenho grande admiração, né? E os meninos que estão aí tocando esse trabalho do GEAD, né? Com muita maestria. Tão feras agora em tecnologia. Como eles disseram, eu sou a Adriana, sou assistente social, trabalho na Vara da Infância de Recife, tem quase 13 anos já, né? E desde que entrei, trabalho com adoção e apadrinhamento. E aí, trago um pouco dessa experiência da Vara,
né, de algumas situações que já vivenciei na vara, e também sou mãe, né, de um filho que eu adoto todos os dias, é um filho biológico, mas que eu adoto todos os dias, que é Heitor, que tem 5 anos de idade e tem síndrome de Down, que eu só fiquei sabendo do nascimento, né, que a luz da minha vida não está aqui hoje, senão a gente não conseguia conversar, mas se tivesse, com certeza eu queria aparecer aqui para vocês, porque é amostrado que só. Heitor parece com Suzana, é branquinho e lourinho. Eu, na minha autodescrição, sou morena, tenho cabelos compridos, estou usando um batom vermelhinho e brincos grandes e coloridos, com a camisa azul também, para combinar com as meninas que estão comigo aqui hoje. Obrigada, Adriana. Seja bem-vinda também aqui ao grupo, né? Eu queria aproveitar e a gente já começar diretamente, assim, digamos, ao debate, né? As perguntas, as questões. E aí eu vou, assim, a gente tem 3 mães, né? 2 através da adoção e uma que tem suas experiências, né? E aí a gente traz a pergunta, a princípio, no universo adotivo, e depois eu vou pedir para falar da Adriana, ser em cima, assim, também de uma visão, dentro da perspectiva dela, do Poder Judiciário, né? Então, eu queria que a Suzana, a Maria José, e depois a Adriana trouxesse também uma fala a respeito disso, falasse um pouco de como foi o projeto, né, de adotivo de vocês, né? Ele já vislumbrava a possibilidade de um filho ou de uma filha, de filhos, né, com características especiais. E aí fiquem à vontade, quem quiser começar primeiro, Suzana ou Maria José. Suzana, né? Vamos começar por você. Pronto, veja. Eu só queria corrigir você. Você tem aí 3 mães, uma avó e uma bisavó. Eu esqueci de detalhe importante, não é? Então, eu tenho que mencionar isso. Em relação ao projeto de adoção, né? Foi muito interessante como aconteceu comigo isso, né? Matheus hoje tem 22 anos, não é? Dia 12 de outubro, na verdade, ele completa 22. A adoção sempre foi um projeto na minha vida, né? Eu também sou mãe biológica, eu nem gosto de dizer essa coisa de mãe adotiva, mãe biológica, né? Porque filhos são filhos. A gente fala isso do ponto de vista histórico, não é, pessoal? Então, a adoção sempre foi um projeto na nossa vida e um projeto que, por um tempo, foi adiado. Eu separei do meu primeiro casamento e deixei esse projeto de lado. Lá pelas tantas, as minhas filhas biológicas começaram a cobrar: mãe, e a adoção, como é a história, né? E eu disse: não, agora não dá. Há 22 anos atrás não entendia nada de adoção, gente, pasmem, nada, né? Não, afinal, não somos uma família completa, olha só, eu disse isso, gente, né? E as minhas filhas, mãe, grande coisa, tu não criou a gente sozinha também? Bora lá, né? E pronto, né? Por iniciativa das minhas filhas, estímulo, que na verdade elas sabiam, né, que eu tinha esse desejo, né? Entrei com o meu processo de habilitação. Ele era diferente na época, era mais simples, não é? Mas havia um processo de habilitação, não é? Tive um problema imenso com a história do perfil, né? Foi meu grande problema na época, quando a psicóloga me perguntou: Suzana, qual é o tipo de criança que você quer? E eu fiquei pasma. Como assim, que tipo de criança eu quero? Não, você tem que me dizer o perfil do seu filho. E eu fiquei muito incomodada com essa história, né? Eu não sabia que eu tinha que escolher, eu comecei a dialogar com ela. Eu disse: eu não quero escolher, veja só, as minhas 2 filhas estão aqui, uma é assim, outra assado, e eu não escolhi, eu não quero escolher. E ela conversando comigo: você precisa pelo menos me determinar a idade, porque tem crianças assim, tem crianças desse jeito, doenças tratáveis, não tratáveis. Foi quando eu me dei conta, né, que havia essa questão do perfil. E nós 3 confabulamos, e a minha filha disse: mãe, eu já tinha 42 anos na época, né? A minha filha disse: mãe, quem sabe a gente escolhe uma criança maiorzinha, porque aí a gente já pode viajar, ele pode viajar conosco, é o interesse dela, né? É mais fácil, né? A criança já é mais autônoma, e a gente conversou um pouquinho, é isso mesmo. Então, coloque aí: nós queremos uma criança de 4 a 5 anos. Foi a única coisa que eu disse. Não quero escolher coisa nenhuma mais. Eu imaginava que havia uma fila,
né? E que as crianças iam chegando, eles iam chamando a gente, veja só, né? Então, só coloque aí uma criança de 4 a 5 anos, não quero determinar cor, nem sexo, nem a questão das doenças, a criança que vocês me chamarem será o meu filho, foi a minha decisão. Né? E foi a minha decisão interna mesmo, né? Que dentro do que eu acredito e enquanto pessoa, né? Enquanto dentro das minhas crenças, eu acho que aquilo que tem que estar na sua vida chega, né? Ele vem para você, né? E vejam só, 2 anos depois, com todo esse perfil amplo ainda, né? Lembrando que na época não tinha SNA, não tinha uma série de coisas, né? Fui chamada na vara, né? Numa sexta-feira de manhã, e ela me diz: Suzana, é Lídia da Vara. No momento que ela fala Lídia da Vara, eu entrei em trabalho de parto, eu me lembro até hoje essa sensação, e ela começou a me falar de Mateus. Né? E eu estava parindo meu filho à medida que ela ia falando. Eu não tinha decidido que a criança que me chamasse seria o meu filho, ela estava falando meu filho. E ela me dizia: Suzana, eu vou falar para você de uma criança, não é exatamente o seu perfil, você tinha um perfil maior, mas eu lembro da sua família, vocês tinham um perfil bastante aberto, né? Eu tenho aqui um bebê, meu Deus, um bebê, nossa, eu vou dar conta, um bebê. Eu tinha quase 45 anos, agora me deu a mesma sensação, né? Eu me arrepiei da cabeça aos pés e comecei, meu Deus, um bebê, eu vou dar conta disso. Chorei, né? E veio este bebê. Então, eu não tinha um projeto para adotar uma criança especial, eu queria um filho. Né? Então, o filho que veio para mim foi Mateus, e ele era uma criança especial. Então, ele foi aceito desde o primeiro momento em que eu soube dele. Em nenhum momento eu pensei em desistir, em nenhum momento eu tive dúvidas, né? Era o meu filho, né? E veio dessa forma, né? Eu só fui saber depois as demandas, né? Me disseram toda a história. Eu não lembro de coisa nenhuma, mas eu sei que eles me deram todo o protocolo médico, né? As questões do parto que ele enfrentou, o porquê das sequelas neurológicas, não é? E eu entrei nessa história de adoção com alma, corpo, coração, tão intensamente que eu, aos 45 anos, depois de 2 semanas com um bebê na minha casa, eu gerei leite no meu peito. Né? Então, incrível, não me dei conta disso, fui ao médico, eu achei que eu tinha um tumor, né? E eu só tinha visto no lado direito, ele me examinou, tinha também no esquerdo. Suzana, que estranho, se eu não te conhecesse, eu diria que você pariu, e me caiu a ficha, eu pari, né? Eu não tinha me dado conta disso, né? Então, a adoção é isso, né, pessoal? As crianças especiais, no meu caso, ele veio para mim, né? Hoje faz parte da minha história, né? Como diz a Adriana, eu amo ele muito, eu não troco ele por nenhum outro filho perfeito, né? Ele é perfeito para mim do jeito que ele é. Nos trouxe inúmeras possibilidades de aprendizado a cada dia, né? E temos aprendido muito com ele, né? Essa é a minha história, numa síntese, né? Teriam outras coisas para acrescentar que a gente pode colocar depois. Obrigado, Suzana. Eu acho que a história aí é um pouquinho longa, né? Talvez até renda um livro, né? Eu vou passar a fala, então, agora para Maria José, por favor. Bem, o meu processo de adoção, ele também foi de uma vida, né? Eu, desde menina, desde criança, eu já pensava que eu seria mãe biológica e mãe por adoção. Isso era a minha ideia de criança, lá pelos 10, 12 anos de idade. O tempo passou, veio o casamento, e eu discuti isso com meu marido, e a gente concordava, sim, que a gente iria ter nossos filhos e adotar também. O tempo passou, e a gente passou pelo processo de separação. Então, a questão da adoção também foi colocada de lado. É interessante como se assemelhou agora com a história de Suzana. E a história da adoção foi ficando. Uma vez ou outra eu pensava nisso. Quando eu ainda casada, tive meu terceiro filho, né? Eu tinha já um casal e tive um terceiro. Então, a minha filha dizia, eu quero uma menininha. E aí veio um menininho. Tem nada não, espera que depois a mamãe adota uma menininha para você ter uma irmãzinha também, já que o mais velho, Samuel, tem já um irmãozinho. E o tempo foi passando, né? E nada de a gente fazer essa opção. Eu já, a essa altura, já estava separada, e o tempo foi passando. Eu realmente deixei de lado, né? Com a separação, eu passei a me dedicar completamente à formação e educação dos meus filhos, minha vida profissional, e esqueci a coisa da adoção.
há uns 6, 7 anos atrás, a minha filha, né, começou me cobrando. Mãe, cadê minha irmã? Mãe, você prometeu que me dá uma irmãzinha. Simone, ó, estou prestes à aposentadoria, daqui a um ano eu me aposento, tem história de filho, mas não. Estou com 50 anos, vou me aposentar, quero conhecer o mundo, quero viajar, deixo vocês aí e vou embora. Então, meu projeto de vida era esse, era me aposentar e ganhar mundo. Tinha realmente pretensão de passar um ano viajando de boas pelo mundo, né? E aí, mas ela começou, e ela insistia, e aí a coisa foi, eu sempre dizendo não, mas a interiorização ela é forte, né? E aí eu comecei lá sabe, no subconsciente, no consciente, e trabalhando isso, de que era um desejo meu. Então, se era um desejo tão antigo, por que não? E aí fui trabalhando isso silenciosa, né? E aí chegou um momento que eu conversei com ela e com os outros, e disse que a coisa da adoção estava se processando de novo em mim. Que, de fato, eu não... Enfim. Mas, a mesma assim, eu dizia, não, eu vou primeiro viajar e depois eu entro com o processo de adoção. Mas aí chegou um momento, tipo, faltando, eu acho que 6 meses, um ano, talvez, entre 6 meses e um ano da minha aposentadoria, como professora da rede pública estadual, e aí eu decidi que ia fazer meu cadastro. Independente de me aposentar, de viajar ou não, eu ia entrar no processo de adoção. E entrei, né? O perfil me chocou muito também, porque é como... Eu me senti assim, eu vou a alguma loja e tenho que escolher algum produto e rotular esse produto. Isso me incomodou muito. Então, eu deixei meu perfil bem aberto também, inúmeras possibilidades. E, em princípio, eu coloquei uma criança até 10 anos. Depois mudei, fui lá, falei com a minha, botei até 12 anos, né? Porque a gente já fui orientada para essa coisa da adoção tardia. E aí acontece que o processo foi acontecendo, e Simone, muito feliz, que é a minha filha mais velha, né? E a gente começou. O meu filho, o mais novo, o terceiro, que era o caçula na época, sempre questionando se, né? Mas vocês querem mesmo? Vai mudar a vida da gente, não sei o quê. Mas aí as conversas foram acontecendo e o processo realmente se deu. Poucos dias antes, né, da minha aposentadoria, tipo 15 dias, minha filha perdeu o emprego. Poxa, e agora? É a adoção, né? Nós vivemos juntas, então... como vai ser essa coisa da adoção? Vamos desistir? Não, vamos continuar. Decidimos continuar. E aí, acho que meu processo demorou, houve um erro lá eu fiz o curso, fiz todo o procedimento, mas houve um erro na cartinha, que é aquele curso que a gente faz, e o juiz esqueceu de assinar, e tirou licença, e o outro não quis assinar. Enfim, meu processo passou um ano, muito mais de um ano, quase um ano e meio parado. E eu, sem entender o que era, ia lá, nada, ligava. Um dia eu resolvi na vara, lá onde eu fiz o curso, que foi em Caruaru, e descobri qual era. Aí fui correr atrás para que alguém assinasse esse meu documento e me mandasse. Enfim, tudo foi resolvido. Veio a primeira adoção, que acabou não acontecendo. Uma adolescente, né, uma menina de 12, já completando os 13 aninhos, quase. E a adoção não aconteceu, e foi muito sofrimento para a gente. Passei mais aí 6 meses, pedi ao juiz que me desse um prazo para me refazer daquele momento, porque foi muito doloroso. Para a menina, que não ficou conosco, e para a gente enquanto família, né? Bom, aí passou. Quase um ano depois de tudo isso, eu voltei à vara e digo, não, eu quero reativar meu cadastro, e ok, estou pronta de novo, conversei com o juiz, conversei com as meninas da vara da infância. A essa altura eu morava no interior, eu morava em Bezerros, já aposentada, né? Não tinha viajado mesmo, por uma série de situações, tinha desistido dessa viagem. E aí optei pela adoção. Passaram-se, eu acho que quase 6 meses de novo para que alguém me ligasse. E quando me ligou, eram 3 crianças. Um com microcefalia, um com cardiopata, e a menina bem. Eu tinha alterado o meu perfil e tinha colocado uma menina até 8 anos. Porque eu achei que eu ia aprender a lidar com ela até ela ser adolescente. Eu tinha muita dificuldade de lidar com adolescente. E aí eu digo, não, eu conversei, os meninos não concordavam muito, mas a gente acabou entrando num acordo, botei uma menina até 8 anos. Aliás, menino ou menina até 8 anos. E aí veio Maria Clara, e junto com Maria Clara vinha esse perfil desses 2 irmãozinhos. Só que a gente tentava, de todas as formas, conseguir mais informações sobre eles, e nada. Então eu conversei com o pessoal da vara de infância, eu digo, olha, eu tenho mais de 50 anos já, essa altura eu já estava aí com 51, pouco mais, quase 52. Digo, eu moro num prédio que não tem elevador, tem muita dificuldade. Como é que eu vou pegar uma criança deficiente? Eu estou achando isso complicado.
Só que também a gente não conseguia, a gente tentava acesso, ligava para onde estavam as crianças, para a vara, ligava, e ninguém conseguia informação nenhuma. A própria vara da infância lá do interior disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar, o seu perfil é bem amplo, você é uma pessoa muito dinâmica, viaja muito, vamos esperar mais um pouco? Já que a gente está... Porque eu passei por 13 crianças, e todas estavam habilitadas com algum casal. Aí, na minha vez, só chegavam essas 3 crianças, e nada. Ok. Deixamos de lado. Com um mês disso, um pouco antes do meu aniversário, em maio, a vara da infância ligou, de Goiânia, não a que eu tinha me cadastrado, e falando de que eu tinha aparecido na lista e tinham crianças para mim, e aí me deu o perfil, e era exatamente as mesmas crianças de antes. Né? Aí é como se a gente fica arrepiada, né, na hora, porque é muita coincidência, a gente tinha tentado de tudo para pegar informações delas, a gente não tinha conseguido nada. Só tinha essas informações que eu já citei. Então, ok. Aí ela me deu um prazo para pensar, acho que de uma semana. Aí eu coloquei as mesmas questões. Eu digo, olha, é complicado, eu vou cuidar dessas crianças sozinhas, eu já não sou mais uma menininha de 20 anos, de 25, quando eu fui mãe dos outros. Então, eu acho muito difícil eu pegar, são 3 crianças e com esse perfil, né? Então, eu acho que não é seguro, eu acho que eu não vou dar conta disso, tá? E ficou, ele, mas olha, vai conhecer eles são tão fofinhos, se você conhecer eles, você vai ver. Aí começa aquele papo sedutor, aí eu decidi ir no abrigo, né? E aí aquele amor ao primeiro encontro mesmo, sabe? O José Rodrigo, que é microcefálico, um amor, assim, uma criança livre, que sabe, e ali solta naquela vida com os amigos ali do abrigo. O Paulo, que até então eu sabia ser cardiopata, descobri que ele também era hidrocefálico. Então, mas assim, e Maria Clara uma pimenta, no abrigo chamavam ela de pipoquinha, de tão espivitada que ela era tão ativa. Então, assim, foi amor à primeira vista, no primeiro encontro eu fui com a minha filha, no segundo encontro coincidiu com meu filho, que mora fora, estava com a gente, foi todo mundo junto, e a gente se encantou por eles. E foi assim que eles chegaram para a gente, há 3 anos. 3 anos e 3 meses. E é uma alegria ser mãe dessas 3 crianças. Acho que legal, Maria. Você não viveu a aventura da viagem, né? Mas passou a viver uma doce viagem para dentro de casa. Né? Eu vivo cada aventura nessa casa que vocês não têm ideia. Obrigado. Eu me lembro da Maria, na primeira reunião do NAPA, vocês lembram ainda, né? Charles e Eden estavam lá. Quando ela conta a história dela, eu pensei, oh, meu Deus. É uma loucura, né, eu fiquei assim, impressionadíssima. E agora, então, eu vou passar a palavra para a Adriana, que vai, assim, na verdade, eu queria que, dentro desse contexto, né, que as meninas, que a Suzana e a Maria apresentaram a história do projeto de adoção delas, eu queria que, assim, se você pudesse, você falasse assim, como é que o Poder Judiciário, de uma certa forma, enxerga esse tipo de projeto adotivo? Fala para a gente um pouquinho aí, Adriana, desse contexto, por favor. Certo, meninos. Primeiro, assim, que eu tô há quase 13 anos no tribunal, mas eu sempre me emociono com esses encontros, com essas histórias. É difícil segurar a emoção, realmente é muito encantador, né? Esse universo da adoção, com todos os medos, com todos os desafios. Eu amo escutar essas histórias e vivenciar elas, né? Junto com as famílias. Muitas vezes a gente tá junto aí, quando a família diz, não sei se vou dar conta, né? E a gente, vamos conhecer, como Maria José disse, vamos conhecer. Mas, enfim, eu só posso falar pela experiência de Recife, tá, gente? Eu vou falar deste lugar, porque eu vejo algumas diferenças, né? Quando Maria José traz a história dela, de como as coisas aconteceram, não é um pouco diferente como acontece aqui. Então, de forma geral, aqui, em relação às crianças, elas são habilitadas, qualquer criança, né, que chegar para a gente, que tiver a situação jurídica definida e o juiz decidir que ela não volta para a família biológica, ela vai para o Sistema Nacional de Adoção agora, né? E do outro lado estão os pretendentes, né, que se habilitam para um determinado perfil, que embora as meninas tenham dito, né, que foi para elas tão difícil de escolher, mas embora algumas pessoas relatem esse incômodo, né, de ter que escolher,
a grande maioria escolhe bastante, assim, põe bastante critérios, né? Essa é a realidade da maioria das pessoas que se habilitam. De muitos critérios pré-estabelecidos, idealizados por alguma questão de sua história de vida, sua história pessoal, né? E que fecha bastante esse perfil para uma criança que essa pessoa imaginou ser possível para ela de viver, de conviver e de amar como filho. E muito dificilmente, mas muito dificilmente mesmo, a gente tem pessoas que se abrem aqui em Recife para qualquer tipo de necessidade especial, de deficiência, né? A gente tem pouquíssimos pretendentes que aceitam. A maioria das nossas crianças que têm alguma deficiência têm sido adotadas por pessoas de outras comarcas e muitas vezes do próprio CNA, que abrem o perfil, né? E numa grande parte também pela busca ativa, né? Pessoas que veem a carinha dessas crianças através dos programas de busca ativa, hoje a SEJA, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Tribunal de Justiça, tem um programa maravilhoso. Quem segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, na própria página do TJ, onde a gente coloca aquelas crianças que a gente não conseguiu família no sistema nem nacional, nem internacional. Então, a SEJA faz a propaganda dessa criança e aí sim a gente tem conseguido que essas crianças... eu até pesquisando para fazer esse bate-papo hoje, eu vi uma matéria que dizia assim, eles morrem no abrigo, uma matéria mais antiga. E a realidade era essa mesmo, né? Da criança com deficiência, qualquer idade que ela chegasse, ela ficava no abrigo até morrer. Ou morria pequenininha ainda, ou mais velha, mas não tinha nenhuma perspectiva. Era muito triste. Isso eu falo de uma realidade muito recente, né? E aí hoje a gente tem a busca ativa, que dá uma cara para esses meninos, né? Que dá uma alma para essas crianças, e as pessoas podem ver, né, que não é como elas imaginam, porque, de fato, alguns diagnósticos são muito difíceis, até para a gente que é da vara, de relatar para o pretendente. A gente está falando para os possíveis pais daquela criança, né? De diagnósticos tão difíceis, né? Que precisam de muita intervenção, de muito tratamento, de muito medicamento, às vezes de cirurgia. E a gente sabe que é muito impactante para a família receber o diagnóstico, a letra fria, né? Mas as crianças, elas estão muito acima de qualquer diagnóstico, estão muito acima, né, de uma deficiência. E o que a gente percebe é que as crianças que têm a oportunidade de serem adotadas, o desenvolvimento é impressionante, é incrível, é avassalador, sabe? De você ver uma criança que está saindo, eu acho que as meninas podem relatar um pouco também sobre isso. Não sei como é que as crianças de vocês chegaram, como é que os filhos de vocês chegaram, mas a gente vê muitas crianças com atraso de desenvolvimento global e que não anda, já grandinha, mais de um ano não anda, não fala. Aí você vai na casa da família um mês depois e a criança está andando, encostada nas coisas, e já está balbuciando os nomes dos papai e mamãe, enfim. Então, assim, é esse olhar, como a gente... É a razão da live, né? Que vocês dizem. Essa criança que precisa desse olhar. Todas as crianças precisam de família. Todas, né? Todas. Mas essa criança, ela precisa desse olhar muito direcionado para ela, para que ela possa se desenvolver. De fato, uma criança que tem uma deficiência, ela cresce a partir do que você investe. Todas. Mas a criança que tem uma deficiência, a possibilidade para ela é quase somente essa, né? Porque se é uma criança que vai ficar no berço da instituição o dia inteiro, não tem muito o que você esperar de uma criança que precisa de ajuda e de apoio, né? Então, assim, hoje é assim que funciona. Eu acho que, como seres humanos que somos, podemos falhar e algumas vezes nos assustar, né? Como Suzana disse, que a psicóloga lá atrás se assustou com o perfil dela.
Eu, particularmente, pela minha história pessoal, já não me assusto, né? Já não... Ao contrário, me alegro quando alguém aceita esse desafio. Mas somos seres humanos, e pode ser que uma ou outra pessoa se assuste quando alguém diz que é um perfil totalmente aberto. Mas é como toda adoção e como toda filiação, é preciso preparação. Os grupos de apoio estão aí para isso, né? Para ajudar essa família a lidar com as situações que surgirão. E, na verdade, a gente se alegra bastante e apoia essa família para que ela, de fato, siga com o seu desejo. A gente só busca saber assim, o que está por trás desse desejo, porque não pode nunca nenhuma adoção ser uma prática caritativa, né? Vou fazer isso para salvar essa criança, né? Não é. Nenhuma adoção pode ser assim, né? Todo mundo tem que chegar como filho, né? Não pode chegar como caridade. E aí a gente procura observar isso, mas percebendo que é um desejo da família, vai com medo mesmo, né? Vai com medo, como Maria José foi com medo, e a gente tenta dar todo o suporte possível para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, lindos relatórios, assim, vocês têm muita experiência para nos passar realmente. Eu sempre falo que, assim, a chegada do nosso filho, né, independente dele ter necessidades especiais ou não, provoca uma grande mudança nas nossas vidas. Né? De início, aquelas mudanças práticas mesmo, né? Aquela mudança de rotina, né? Depois vem essa mudança sensível, né? Que provoca uma sensibilidade na gente de uma outra forma, e aí depois vem essa mudança mesmo pessoal e até mesmo social. Né? Eu acho que a chegada do filho muda completamente as nossas vidas. Né? E a gente realmente não escolhe como nossos filhos chegam na maioria das vezes. Algumas pessoas teve essa oportunidade de dizer, meu filho ele chegou e eu sabendo que ele tinha necessidades especiais. Outros não, outros vêm até sem necessidades especiais, mas que podem aparecer essas necessidades, né? E eu sempre falo assim, que a gente tem que amar nosso filho como ele é, e não como a gente idealiza ele. Né? A gente tem que aceitar e amar como ele realmente é. Mas, como eu te falei, essa chegada provoca uma mudança radical nas nossas vidas. Aí eu pergunto a vocês, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram com a chegada dos seus filhos? E aí eu vou começar logo por Adriana, né? Porque a Adriana teve o filho consanguíneo, né? Com síndrome de Down, ou seja, não era o esperado, talvez, que ele chegasse dessa forma, mas chegou. E aí? Como foi essas dificuldades, Adriana? Pois é, não foi nada fácil. Como a maioria das famílias, eu tinha muitas idealizações, né? Heitor é o meu primeiro filho. Eu, desde criancinha, queria ser mãe. Desde sempre, a maternidade estava presente na minha vida. E o Heitor veio nascer, eu já estava com 34 anos. Demorou mais do que eu gostaria para ele chegar. E foi muito difícil, Então, assim, hoje eu também admiro muito, assim, eu tenho uma admiração incrível por uma família que já topa esse desafio. Não foi o meu caso, seria hipocrisia me dizer que eu recebi muito bem a notícia, que ficou, né, foi tudo maravilhoso. Não foi assim. Sofri bastante quando após o nascimento, né, eu recebi o diagnóstico. Naquele momento eu só conseguia pensar em coisas ruins, né? Pensava coisas tão preconceituosas que estavam dentro de mim, eu nem sabia que estavam dentro de mim, tantos preconceitos que eu tinha e que não sabia, e por causa desses preconceitos foi que eu sofri, porque tudo que eu imaginava era só que ia ser pesado, que ia ser muito trabalho, que eu nunca mais ia poder aproveitar a vida, porque agora eu só ia ter trabalho, porque eu queria tanto que meu filho fizesse viagens que eu não pude fazer, intercâmbio, né? Aprendesse línguas, ainda na adolescência, que eu não pude. As minhas idealizações e projeções jogando para o pobre do menino. E aí também síndrome de Down, que é uma deficiência intelectual, né? Síndrome de Down não é deficiência mental, é deficiência intelectual. Também pode ter, dentro da síndrome de Down, deficiência mental e outras comorbidades. Mas, enfim, naquele momento sofri muito, né? Briguei com Deus, fiquei no luto, né, por esse filho que eu idealizei e chegou totalmente diferente. Mas aí você vai vivendo, né? Essa porta da desistência não existe,
né? E eu acho muito bom, eu acho que seria muito bom também que nas adoções essa porta não existisse. Honestamente, hoje, eu penso que não deveria ser nem ser dada a possibilidade, porque deixar essa porta aberta eu acho que é um pecado, sabe? Quando não tem para onde você devolver, você encara. E você, com o tempo, as coisas vão se ajustando, né? Porque a minha maternidade também foi muito difícil no começo. Como eu vejo muitas maternidades adotivas sendo difíceis no começo. Né? Mas depois a gente vai se reinventando, a gente vai revendo os sonhos, a gente vai enxergando a criança muito além da deficiência. Heitor não é síndrome de Down. Heitor é uma criança incrível, inteligente, amorosa, carinhosa, sapeca. Eu digo que ele é cross-filho. Eu não preciso fazer crossfit, é cross-filho. Porque não para um segundo, uma pimenta como a Maria Clara, uma pipoquinha como a Maria Clara da Maria José. Né? Ele, hoje eu fui vacinar, ele correu o posto inteiro de saúde. Mas fica todo mundo encantado, porque ele é vida pura, sabe? Ele traz alegria demais. E uma coisa que conversamos, e aí já pode ir para as meninas também, que eu acho muito interessante, também nas famílias adotivas, quando as famílias vão para a adoção e aceitam uma criança com alguma deficiência já, tudo é motivo de comemorar. Tudo é motivo de se alegrar. A pessoa não vê a falta. Você deixa de ver a falta, né, que algumas famílias biológicas ou adotivas enxergam tanto nos filhos, e indo pelo caminho da adoção, pela experiência, né, de você tá acompanhando um estágio de convivência e a família dizia, meu Deus, mas a criança não sabe usar nem os talheres, ela fala errado, ela fala tudo errado, ela não sabe se comportar, ela fala palavrão, ela está muito atrasada na escola. A pessoa está ali vendo as faltas. O que é que da idealização dela imaginou e o que é que está faltando. E quando você, de fato, consegue adotar seu filho realmente, né, e é uma criança com deficiência, tudo é motivo de comemorar. Tudo, absolutamente. É uma coisa pequena, que parece pequena, para você, tão gigante. Tão gigante. Né? E aí, um relato aqui que aconteceu ontem, né? E está com 5 anos, ele ainda está desenvolvendo a fala, que é uma dificuldade grande, né? Na maioria das crianças de síndrome de Down. E aí, ontem, ele me disse pela primeira vez, espontaneamente, sem que eu tenha dito a ele, te amo. E ele sabe que foi tão especial, porque eu abracei ele, eu disse, Heitor, eu também te amo muito. E eu fiquei abraçada com ele uns 40 segundos, e ele ficou abraçado comigo esse tempo todo, assim. Ele sabia que ele tinha me dito uma coisa importante, né? E foi tão lindo que hoje ele me acordou, ele sempre me acorda e diz bom dia, e hoje ele disse, bom dia, te amo. Então, assim, isso é a coisa mais sensacional do mundo. Eu contei para todo mundo, eu postei no Instagram, eu gravei áudio, eu mandei para todos os grupos que eu tenho, sabe? É um menino com 5 anos, as crianças que eu conheço com 5 anos já fazem tratado já. Né? Conversam sobre tudo. Ele falou essas 2 palavrinhas, mas que para mim tem um valor incrível, e eu acho que isso contagia outras pessoas. Eu gosto muito de falar sobre Heitor, porque eu acho que a gente contagia outras pessoas com isso, né? Com essa importância do hoje, do agora, disso que parece pequeno, mas que é tão gigante, né? E que é tão bom viver essas conquistas. Se deixar, eu vou falar para sempre, vou parar, porque senão eu vou embora. Então, a gente teve aqui uma das nossas espectadoras falando também que tem 3 filhos, inclusive um tetraplégico, e que, assim, é a felicidade da vida dela, né? Então, ela diz assim, sou mãe de 3 filhos biológicos, 2 por adoção, uma menina com 9 anos, com paralisia cerebral, e um rapazinho de 14 anos, com anos tetraplégico, que são os maiores amores, é a Arielle Vieira. E aí, falando de 3 crianças, eu vou passar a palavra agora para Maria José, né? Que tem 3 crianças, duas, né, mas com necessidades especiais, e aí a chegada de um filho provoca mudança, de 2, imagine, e agora 3, como é que foi para você essas dificuldades? Bom, foi loucura, né? Primeiro, vale dizer que eles não apareciam no cadastro, a gente não conseguia as informações porque eles estavam vinculados a outro casal na época.
E era um casal de policiais, e quando o casal desistiu, é que eles apareceram no meu perfil, e aí a gente pôde, né, ter as informações e coisa e tal. A primeira grande dificuldade foi buscá-los no abrigo no dia combinado. Né, a gente passou, acho que 1 mês e meio, 2 meses aí de convivência, passeando, fim de semana, pegando, e nesse período, quando ligaram, assim, era um desespero aqui dentro de casa. A gente queria, mas as pernas travavam na hora de sair, a gente não conseguia. Desespero mesmo, a gente, sabe, deu medo, deu loucura, dava dor de barriga, a gente chorava, a gente não sabia o que fazer. Aí minha filha, como sempre, né, ali, aguerrida do meu lado, mãe, vamos fazer uma oração, vamos fazer um evangelho. E aí a gente começou, parou, eu, ela e Gabriel, né, éramos 3 em casa, e fizemos uma oração, e aí o texto que a gente leu, Nós Somos Espíritas, e aí dizia assim, que não adianta você saber tudo sobre Deus. Eu estou aqui, né? É bem mais simples a explicação que eu estou dando. Mas era algo assim, que não adianta você saber tudo sobre a religião, tudo sobre a crença, sobre Deus, mas você não fazer a sua parte no mundo. Que a gente tem que fazer a parte da gente. Sabe? Que crença, que fé é forte e é importante, mas você tem que agir, tem que fazer. Então, foi assim, aí nessa hora que a gente leu isso, a gente deu aquela respirada, chorou bastante e seguiu para o abrigo. Né? E foi muito doloroso tirá-los do abrigo. Era o mundo deles. E a gente chorava. Eu chorava feito uma louca. Chorava por eles. Se eu chorar, inclusive, hoje à noite, não se espante, que eu sou chorona mesmo. E chorava pelos que ficavam. Acho que eu chorei muito mais pelos que ficavam do que por eles, porque eu sabia que eles estariam comigo, apesar das minhas maluquices todas, né, do meu jeito de ser mãe. Mas, assim, me doía deixar aqueles outros amiguinhos ali, me doía também tirá-los junto desses amigos que eles construíram, né, ao longo de 2 anos. Agora a gente sabe tudo, né, todo o processo de um abrigo. Enfim, mas aí a gente se venceu e foi lá e trouxe. Então, a primeira grande dificuldade, meninos, foi o seguinte, o Rodrigo não falava. Tá? Ele não dizia, ele tinha um vocábulo que era significando sim e não. Era tudo o que ele dizia. Então, eu apanhei muito de Rodrigo, porque eu não entendia o que ele falava, eu não sabia o que ele queria, e a resposta que ele dava, por não ser compreendido, e com o tempo a gente foi entendendo que ele compreende tudo ao redor dele, mas ele não conseguia expressar. Então, essa foi nossa maior dificuldade aqui. Claro, teve dificuldade de adaptação da casa, porque eu me preparei para uma adoção. Fiz uma poupança, fiz uma reserva, mas com a chegada deles, a gente fez reforma na casa, a gente teve que mudar um monte de coisa, que só veio se resolver, a casa só entrou em ordem agora, 3 anos depois, é que a gente conseguiu botar a casa em ordem. Tem essas dificuldades de adaptação também, mas teve principalmente a dificuldade da gente não conseguir entendê-lo. O menino, com 5 anos, ele não falava nada, 5 não, 4 anos. Ele não falava nada. Eu não sabia se ele queria comer, se ele chorava, se ele dormia, nada. E aí, quando ele queria uma coisa, eu lembro de uma cena muito forte nos primeiros dias, que ele me bateu com muita força, mas ele me bateu, assim, como acho que eu nunca apanhei na vida, nem da minha mãe. Meu pai nunca me bateu, não, minha mãe deu umas palmadas. E doeu muito, assim, eu chorei, peguei ele com força assim, segurei ele, eu não sabia o que fazer com ele. E tudo que ele queria era um lençol para se cobrir. Estava ali a cama, ele estava deitadinho, a gente estava arrumando ele para dormir, o lençol estava ali do lado, mas eu acho que ele entendeu que eu tinha que cobri-lo, eu não sei o que ele queria, e ele só queria um lençol. E aí foi quando ele enxergou o lençol e apontou e pegou e se agarrou com o lençol, né? Rodrigo até hoje não dorme com a gente, ele não dorme no braço de alguém. Nesses 3 anos, talvez 3 ou 4 vezes ele tinha dormido no meu colo. Ele se nina sozinho. Ele pega o lençol e era isso que ele queria, ele se enrola no lençol, se enrosca assim, sei lá, meio que se amarra dentro do lençol, fica um pacotinho. E ele se balança todo para dormir. Isso a gente não sabia, né? Porque é processo também, não tinha como saber, certo? Por mais que o abrigo nos dê informações, mas coisas a gente só vai descobrir. Então, essa foi uma das grandes dificuldades. O outro, ele tem... a cabeça dele era muito grande. Eu chego a dizer que a cabeça dele ocupava, eu acho que, talvez 1/3 do corpo, não sei, mas era assim, era absurdamente grande, sabe? E ele não conseguia parar dentro de casa, ele caía demais. Era um pavor, cada vez que ele caía, a gente tinha medo que ele se machucasse, porque ele não andava sozinho, ele só andava segurando na mão de alguém,
ou segurando nas coisas. Ele já falava algumas palavrinhas, ele estava com 2 anos e pouco, falava alguma coisa assim, mas a gente conseguia entender, conseguia saber o que ele queria, mas ele era de uma agressividade muito grande, os dois tinham muita agressividade, né? Ao contrário da menina, que é super pacífica, muito tranquila, eles tinham muita agressividade, e o Paulinho, que é o hidrocefálico, a cabecinha dele não segurava, então ele caía demais. Era uma dificuldade. Outra dificuldade de adaptação foi a questão do sono, sabe? Eu no começo, aí eu comecei, acho que em 6 meses depois eu comecei a frequentar o Napa, resisti muito para medicá-lo, eu achava que não era necessário, só que, tipo, a gente passava 3, 4 horas diariamente para botá-lo para dormir. Depois que ele dormia, tudo bem, ele dormia a noite toda. Raramente eles acordam à noite, a não ser que estejam doentes. São ótimos para isso. Mas não tem, assim, ele não relaxava para dormir. E aí a gente não tinha experiência nenhuma, eu nunca tinha lidado. Eu, como professora, tive alguns contatos com algumas crianças, né, com necessidades, mas como professora, à distância, eu nunca fui professora, nunca tive contato, na família nunca tive casos. Então, assim, a gente não sabia como lidar com eles. Uma criança que não falava, foi quando a professora, porque aí ele já foi encaminhado à escola, e tem todas as dificuldades também, de escola, de adaptação, de médicos, né, porque aí eu não... O plano de saúde não é imediato, é um processo, então eu tenho que correr para o SUS. E aí eram 3 para eu levar, sempre muita dificuldade. Mas aí a professora dele da creche, que era uma pesquisadora de crianças com espectro de autismo, ela disse, olha, Maria, eu encontrei uma solução para José Rodrigo. Ela colocou na sala de aula várias imagens, certo? De todas as possibilidades, ou muitas possibilidades para ele. E aí ensinou ele a dizer, ele batia no peitinho, dizia, eu quero. Aí apontava o que queria. Então, era um banheiro, era tomar banho, era comida. E a gente foi adaptando isso em casa também. Então, assim, eu devo muito à professora dele, a primeira professora depois dele comigo, porque essa orientação dela foi fundamental para a gente. Porque, como eu disse, era tudo muito novo. Eu não sabia nada sobre crianças com deficiência, minha gente. Nada, nada, sabe? E aí, assim, o aprendizado foi rico, mas também foi bem doloroso, porque ele sofria e a gente sofria, que não conseguia, né, entender o processo deles. Mas aí, como disse Adriana, José Rodrigo, ele tem um diagnóstico dado pela Fundação Altino Ventura, que é onde ele é cuidado, né? Também foi onde eu cuidei dele muito tempo, até ele entrar no meu plano de saúde, mas a microcefalia dele é muito leve. E a gente percebia, sim, a cabeça dele, o perímetro um pouco menor para o corpo. Mas ele se desenvolveu tanto que hoje, segundo o neuro, ele não é mais considerado uma criança microcefálica. Embora a psicóloga, a psicopedagoga, o psiquiatra, os médicos que acompanham ele, porque eles fazem acompanhamento, diga que ele tem muitas características da microcefalia. A fala, o andar, o comportamento assim, de não ter... O José Rodrigo, ele não consegue chegar perto de você sem ele machucar. Então, era outra dificuldade. Quando ele se aproximava de crianças, ele não sabia chegar, então ele batia nas crianças, ele pisa em você, ele machuca, porque ele não tem essa noção de espaço. Está sendo construída, tem evoluído bastante. Então, assim, são pequenas coisas que a gente não conhecia, que a gente foi entendendo, né? Então, hoje, aos 7 anos, o José Rodrigo fala: mamãe, você fez isso, 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 aqui. Ele diz uma frase completa. Ontem ele disse umas frases aqui em casa que a gente só vibrava e batia palma para ele, porque eram frases completas. Para uma criança que chegou que não falava nada, sabe? E aí, repito o que a Adriana disse, essa proximidade de família, essa coisa de estar dentro de casa. E nesta quarentena, eu estou impressionada com a evolução dos 3, em todos os sentidos, sabe? Mas o José Rodrigo, ele evoluiu de uma maneira absurdamente, assim, rica. A fala dele: mamãe, eu não quero este sapato, eu não quero vestir essa blusa. Ele não dizia nada disso. E hoje ele fala tudo. Então, assim, é um processo, tem as dores, mas tem muita alegria também. Então, cada vez que ele diz uma frase completa aqui, é uma alegria. Paulo já não cai mais, tá? Paulo consegue já pular de um pé só, pouquinho, mas consegue. Ele não pulava. Paulo ainda tem muita dificuldade de psicomotricidade. A dificuldade dele é a motricidade, né? Ele é cardiopata, mas assim, a gente é acompanhado, ele está bem. A hidrocefalia dele não é operável, certo? A gente já passou por mais de um neuro, já consultou,
né? E ele está bem também, fala tudo, tem ele tá naquela fase que você dá uma informação a ele processa a informação e devolve a você com a interpretação dele. Seja um recado, seja uma coisa que ele quer, sabe? Ele está bem desenrolado. E, assim, a questão também do tamanho da cabeça dele, ele cresceu demais. Né? Nesses 3 anos, eu acho que Paulo cresceu mais do que Maria Clara e Zé Rodrigo. Salvo engano, ele já cresceu quase 20 centímetros. E aí você não percebe mais tão absurda a diferença que era entre cabeça e corpo, né? Ele tinha umas coisinhas aqui, uma papada, assim, uma pele aqui, que era bem grossa e descia aqui. Está quase desaparecendo, assim, de tanto que ele cresceu, sabe? Fisicamente ele está todo marrentinho, coisa mais linda de manhã. Mas é isso, o processo é esse, tem as dores todas, como eu já disse, mas tem também essa coisa de que o aconchego da família, o carinho. Essa quarentena, por mais presente que tenha estado, eu já aposentada, né, eu me dedicava mesmo e me dedico a eles totalmente, mas a quarentena, o ficar em casa 24 horas com eles, trouxe muitos ganhos para a gente. Tem as dificuldades, obviamente, que tem, mas trouxe isso do contato, de eu conhecê-los melhor, sabe? De eu estar 24 horas com eles, seguindo assim. E poder entender, e poder conversar, e poder dizer que isso pode, que aquilo não pode, sabe? E isso foi muito rico. Então, assim, dificuldades existem, mas o amor que se constrói com o filho, venha ele de onde vier, não tem preço, sabe? Não tem... Enfim, é isso. Então, teceram vários comentários aqui de elogios para Maria, que tem uma mãe maravilhosa. O nosso um dos diretores da gente, Valdemir Rodrigues, falando da banda que você tem dentro de casa, né? A orquestra, sim, uma banda, São loucos por música. E aí a gente vem trazer isso aí, né? Das crianças que estavam em casa de acolhimento, que receberam suas famílias, e os estímulos também que elas receberam, né? Para essa mudança. Né? Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, que aquelas crianças que, por melhor que seja uma casa de acolhimento, o lar, a mãe, o pai ou a família, traz todo esse estímulo de amor, né? Que provoca toda essa mudança. Né? É isso que a gente quer trazer também muito para esse debate. Mas aí, Suzana, o filho de Suzana chegou bem novinho, nasceu novinho em casa, né, Suzana? Na minha casa, não, né? Ele nasceu e a mãe faleceu no parto, não é? Sim. E eu devo confessar que eu também, como todas as mães, eu não era mãe de primeira viagem, né? Mas eu era mãe de primeira vez solteira, né? Eu fui mãe de Mateus solteira. Eu adotei sozinha no Rio Grande do Sul com as minhas 2 filhas, né? Então, quando eu adotei, me contaram o quadro, mas não havia assim uma clareza deste quadro, né? Havia sido feito uma ecografia na instituição, que mostrava que ele teria uma lesão cerebral moderada, bem grande, né? Então, isso tudo, para mim, na época, sabe, eu queria adotá-lo, né? Ele era meu filho, como eu tinha decidido. E nesse aspecto, eu acho que eu estava pensando aqui, enquanto ouvia a Maria e também o depoimento dessa moça que interagiu aqui no nosso público, né? Eu penso que quando a gente já é mãe pela biologia, parece que as nossas especificidades, as nossas exigências em relação ao filho adotado, elas se abrem. Parece que os nossos perfis ficam mais flexíveis. Então, isso é uma coisa que nos leva a pensar sobre as crianças com necessidades especiais. Eu penso que os pais para essas crianças talvez não sejam aqueles casais que ainda não têm filhos, que estão, digamos, entrando pela primeira vez nessa aventura da maternidade e da paternidade. Eu não vejo nada errado num casal de ele desejar uma criança com saúde, né, ou de desejar uma criança pequena. Afinal, isso é da natureza humana, não é? Em geral, os nossos pretendentes, se nós olharmos o cadastro, a grande maioria não pode gerar as suas crianças, por isso que eles estão no cadastro. Então, é muito natural eles começarem, né, com esses perfis restritos, né? Então, me identifiquei com a Maria em algumas coisas, né? Eu também estava aposentada quando chegou o Mateus, foi muito uma coincidência grande. Ele chegou para mim no dia
15 de outubro, não, perdão, ele nasceu dia 12 de outubro, no dia 15 de outubro, eu fui a última vez no meu trabalho, na época era uma profissão anterior, né, eu já estudava psicologia naquela época, né, a psicologia é a minha segunda formação, a primeira formação era outra, eu trabalhei 30 anos numa outra profissão, tô velha, né, pessoal, e tinha me aposentado aos 45 anos, dia 15 de outubro fui a última vez no meu escritório, e Mateus nasceu 12, só que eu o conheci só no dia 22 de dezembro. Então, inicialmente, eu tive muita angústia, né? Quando eu me dei conta do quadro dele, né? Eu lembro, eu morava numa cidade pequena do Rio Grande do Sul, nem tão pequena, né? Mas na época, há 22 anos atrás, ela era bem menor, não é? Novo Hamburgo. E não tinha, assim, naquela cidade, todos os médicos que eu precisaria, né? Eu fiquei assustada, né, com o que eu tinha pela frente. Apenas assustada. Isso não quer dizer que eu me arrependi, não quer dizer que eu quis desistir, né? Aquela mesma reação que eu tive quando a psicóloga da vara me ligou, não é ela que assustou a Adriana, fui eu, quando ela disse, Suzana, eu tenho aqui um bebê de 2 meses e meio, meu Deus, será que eu vou dar conta? O susto era meu, porque eu achei que aos 45 anos de idade eu não teria fôlego para um bebê, né? Então, lembro, foi a doutora Niura Rota, em Porto Alegre, ela me disse, Suzana, esse menino é um vencedor. O APGAR dele foi 1 e 2. Né? Vejo que o APGAR 1, tudo bem. Agora, o 2, nos 5 minutos, né? Ela disse que muito poucas crianças sobrevivem com o APGAR 2. Né? A mãe biológica de Mateus faleceu no parto. Foi um parto muito difícil, tudo de ruim que tinha para acontecer, aconteceu nesse parto, não é? E a doutora Niura me disse, Suzana, se ele sobreviveu, ele está aqui com você é a mãe dele, ele é um vencedor, né? E nós vamos investir em Mateus, vou te ajudar. E ela me disse todas as coisas que eu tinha que fazer, né? Em relação a ele, foram muitos exames, tomografia, ressonância, a gente vasculhou ele todinho, do último fio de cabelo até o pé, para ver exatamente qual seria a trajetória, não é? Então, num primeiro momento, a minha grande angústia era encontrar tudo aquilo que ele precisava. Eu tinha muito medo de errar o profissional, de levá-lo a um profissional que não fosse bom. A partir dos 3 meses de idade, logo depois que eu recebi, ele já começou a fazer estimulação precoce, ele era hipotônico, ele era tudo molinho, era como uma boneca, assim, sabe? Muitas terapias, gente. Todas as terapias que vocês podem imaginar, Mateus fez, né? Tentamos de tudo com ele, todos os estímulos possíveis. Graças a Deus, na época, né? Eu estava numa situação financeira boa, nunca fui rica, né? Nem hoje eu somos, mas eu tinha alguma tranquilidade do ponto de vista financeiro, porque nunca consegui nada no público, né? Tudo no público demorava muito, né? E eu consegui tudo assim investindo, né? Particularmente em Mateus, né? Quando eu o adotei, eu não disse à minha família que ele era especial. Porque quando eu decidi adotar, todos já estavam me crucificando, inclusive, coitada da minha mãe, né, hoje é falecida. Por que você quer adotar? Tu não precisa adotar, você já tem filhos, vai fazer outra coisa. Eu era divorciada na época, vai viajar, Maria, ela me mandou viajar, vai fazer uma viagem, ela disse, faz outra coisa, faz um curso, vai arrumar um namorado. Minha mãe falou isso. Depois chegou Mateus, né? E é interessante isso, ele chegou na véspera de Natal, né? Houve essa coincidência, né? Eu vou escrever um livro, acho que vocês têm razão, é muita coisa. E ela põe Mateus nos braços, ela ouviu, né? Se apaixonou por ele. A minha filha mais velha, sempre as mais velhas são mais pragmáticas. Ô, vó, como é essa história? Tu não disse para nossa mãe não adotar? E ela, oh, que lindo, ele é tão lindo, eu amo ele tanto, né? Tu não disse para nossa mãe ir fazer outra coisa, namorar? Ela disse assim, mentira, ela nunca admitiu. A gente deixou para lá. Então, a grande angústia foi encontrar os tratamentos, né? Depois ele entrou numa fase, que foi uma fase bem crítica, né? A partir de 1 ano e meio, ele teve a sua primeira convulsão, eu nunca me esqueço. Eu estava sozinha em casa com ele, eu nem sabia o que era convulsão, nunca tinha visto uma criança convulsionando. Gente, é terrível,
né? Ele teve uma convulsão e eu corria para lá e para cá, dentro da casa, sem saber o que fazer com o Matheus, até que eu me lembrei do pediatra, né? Eu ligo para o pediatra, coitado do pediatra, ele estava caminhando, Suzana, vá para a emergência, não conseguia nem lembrar que eu tinha que levá-lo numa emergência. Claro, levei na emergência, né? E ele teve muitas convulsões nessa primeira infância, né? Ele teve 11 hospitalizações, algumas bem sérias, ele teve paradas respiratórias, né? Foi muito complicado, né? Ele não podia ter febre, né? Eu tinha uma época, né? Essa foi uma boa época, né? Até uns 12 anos mais ou menos, eu não conseguia ir nem até a esquina sem levar na minha bolsa o termômetro e Novalgina. Ele tinha 37,1, eu já medicava, porque ele convulsionava às vezes até com 37,5, né? Então foi assim um período bem nem sei como definir, né? Eu fiquei assim bastante em sobressalto, né? Assim, sempre com medo de não fazer certo, né? Com medo de errar. Tem outras questões que entram, né? Eu me sentia um vigia dele, sabe? Uma guardiã, né? Eu sentia a responsabilidade de criá-lo, né? Como o Luiz diz, criar é uma coisa, educar a outra. Eu tinha que criá-lo, eu tinha que dar a ele o que ele precisava para ele sobreviver. Então, isso foi angustiante. Depois eu fui me acalmando, né, pessoal? A primeira convulsão foi terrível, a segunda foi, a terceira foi. A gente tem tanta história de convulsão. Depois, Luiz, meu marido, conheceu o Matheus aos 2 anos de idade. Eu vim de Porto Alegre para São Bernardo do Campo, onde havia um evento lá de adoção, e na continuação dessa viagem, nós viríamos a Recife. Foi quando o Luiz iria conhecer Matheus, ele convulsionou nesse evento. Eu cheguei no hospital, eu cheguei no hotel onde era o evento, ele teve uma convulsão, né? Eu entrando na plateia com ele nos braços, né? E o Luiz olhou para mim e veio correndo, né? Tinha um pai lá, que eu não sei como é que foi aquilo, o pai tinha uma caminhoneta com uma sirene. Só lembro que nós dois corremos para o hospital, eu passei o evento todo no hospital com o Matheus. E todo o grupo de apoio lá visitando e tal. Então tem essa parte, não é, pessoal? Mas passou-se, né? Todas as ocasiões, como a Maria muito falou, né, foram de aprendizado, né? Eu hoje posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, né? Matheus trouxe para mim o mundo do possível. Eu acho isso fantástico. Quando você se descola do mundo do perfeito, né? Todos querem tudo perfeito. Meu filho tem que tirar 10, tem que tirar 8, tem que tirar acima de 7. Em relação a Matheus, que ele tem muitos comprometimentos. Ele hoje tem 22 anos, aliás, faz no dia 12, né? Já estou antecipando, né, os 22 anos. É segunda-feira que ele faz 22 anos, o dia da criança, e não podia ser em outro dia, porque ele será a nossa eterna criança, né? Hoje, depois de todo esse percurso, né, ele fez muitas terapias até os 18 anos de idade, né? Sempre frequentou escolas ditas normais, né? Encontramos pelo caminho muitas pessoas, assim como a Maria encontrou, que investiram, que ajudaram, que criaram projetos especiais para ele. Eu tenho, assim, experiências incríveis de atitude adotiva que eu vivenciei com o Matheus, né? Dele com as turminhas na sala de aula, ele grandão, já com 11 anos, inserido num jardim de infância, né? Ou numa turminha onde as crianças estão aprendendo a ler, né? Ele participando da festa de formatura, eu tive dúvidas se eu iria, né? Nessa formatura, as crianças, elas receberam um livrinho e a formatura consistia delas assinarem aquele livrinho. Eu olho aquilo e não entendo o que será que vai acontecer com o Matheus, né? Quando chega a vez dele, a professora me chama e ela me dá um livro. Suzana, este é o livro de Matheus. E eu olho para ela sem entender e ela diz: Suzana, o livro de Matheus, os colegas escreveram. Foi a coisa mais linda que eu já vivenciei em toda a minha vida. Cada página foi um coleguinha que escreveu, naquelas letrinhas de quem está começando a escrever, né? Havia uma foto da criança brincando com o Matheus de alguma coisa. A primeira página: meu nome é Bia, estou brincando de massinha com o Matheus, ele é muito legal com o, né? Então tem coisas lindas na nossa história com o Matheus, que é fantástico a trajetória que você tem com uma criança especial. Eu não tenho palavras para explicar. É um outro mundo, é o mundo do possível,
né? Então, o que é possível para ele é perfeito para nós, é uma outra leitura da realidade. Né? Ele, até hoje, ele continua aprendendo, poucas coisas ele aprendeu, ele não verbaliza, né? Ele é alimentado na boca como uma criança de menos de 1 ano de idade. Nós temos que levá-lo ao banheiro, nós temos que limpar o bumbum. Agora passou a nossa secretária aqui, normalmente eu que levo ele na cama, faço uma oração com ele toda noite. Nesta oração eu incluo o nome, né? Faço uma oração e lá pelas tantas eu digo, Papai do céu, muito obrigado por Mateus. Eu termino a minha oração, Mateus, mamãe te ama muito. Quando ele espera essa frase. Quando eu digo mamãe te ama muito, ele ri de orelha a orelha, gente. Isso é todos os dias. Ele compreende. Então, as crianças especiais têm coisas que elas não entendem, mas elas sentem. Né? Então, com o Mateus, eu aprendi o mundo do sentir, ele sente. Né? E tive que desenvolver técnicas. Ele toma muitas medicações desde sempre, né? E a neurologista dele, depois que eu vim a Recife, ela disse, Suzana, uma coisa me intriga. Me diga uma coisa, como é que tu nunca me reclama sobre a medicação? Aí, o que eu deveria reclamar? As mães reclamam muito que a medicação é muito grande, que as crianças não tomam, que elas não engolem. Como é que você faz? Eu disse, eu tenho uma técnica. Aí, eu tive que aprender isso, não é, Maria? A gente vai desenvolvendo técnicas. Ele toma qualquer medicamento que você quiser, se você dar com iogurte. Aí eu coloco uma colher, serve para a Adriana aí a dica. A metade iogurte, coloco lá o remédio, iogurte por cima, ele toma sem piscar, né? Ele toma 9 comprimidos de manhã e 9 à noite. É muita medicação, sem problema nenhum, né? Então, hoje ele está organizado, né? Dentro daquilo que ele pode, né? Eu tenho para mim, né? Eu ainda não desisti, ainda não acho que isso é o máximo dele. Eu estou toda hora acompanhando as pesquisas, célula-tronco, chips, essas coisas. Dentro de mim, em algum lugar da minha interioridade, eu tenho certeza, falei isso para minha filha na semana passada, que vai surgir uma técnica e Mateus vai ter chance de aprender. Né? Ele não aprende porque a lesão dele é na memória, é na parte frontal, então ele não retém. Né, ele não retém as coisas, né? E há também um prejuízo na área da linguagem. Gente, então, muitas dificuldades, mas se eu colocar na balança as dificuldades e as alegrias, não é? As gratificações, essa balança dispara nas alegrias e nas gratificações, nas oportunidades que nós todos que temos contato com Mateus aprendemos. A minha filha de 5 anos, a Lulu, né? Que convive com o Mateus desde pequeno, né? Ela chega aqui, vovó, eu posso dar comida para Mateus? Pode. Ela, com 4 anos de idade, já alimentava Mateus na boca. Ele pacientemente, né, esperava a colherada, né, e se alimentava com ela. Então, toda uma família, ela se reorganiza a partir do momento em que você tem uma criança especial. Evidentemente, hoje, toda a família, ela ou adotou, né, os irmãos, ele tem 4 irmãos, né, agora tem sobrinhos, e estão nessa adoção, né? Tive muito medo também quando eu estava só, né? Como será quando eu não estiver mais aqui? Quem é que vai cuidar de Mateus? A minha preocupação, né? Eu era sozinha, né? E fiz as minhas filhas jurarem, vocês jamais vão colocar Mateus numa instituição. Se vocês fizerem isso, eu volto do lugar onde eu estiver. Não façam isso. Mãe, a gente não vai fazer isso. Então, hoje, quais são as nossas preocupações? É que ele tenha condições, né, financeiras, a gente está cuidando disso, Luiz e eu, né, que ele tenha um respaldo, ele vai precisar sempre de um cuidador, né, por enquanto a questão é essa, né? Digamos, se ele tiver alguma evolução, não pensamos que ele vai poder estudar ou coisas assim mais sofisticadas, mas pelo menos se alimentar, ir a um banheiro, né? Que ele tenha alguma possibilidade assim de autonomia pessoal, né? Mas realmente é um caminho fantástico. Eu acho que eu tive muito mais dificuldades, mas eu nem levo mais, gente.
eu nem lembro mais, passou, né? Eu acho que é nas dificuldades que nós todos crescemos, né? E penso também, não é, pessoal, que a Adriana tem muita razão quando ela diz, né? As crianças precisam chegar para serem filhos, né? Nós só podemos escolher determinado perfil quando nós nos sentirmos prontos, disponíveis para esse perfil. Adotar uma criança especial, gente, não pode ser algo impensado, não pode ser uma atitude oriunda, né, de um desejo de salvar uma criança, né? Não pode, tá? A adoção é para toda a vida, né? Eu tenho que estar preparada para essa adoção. Quando eu adotei Mateus, eu soube que 13 famílias antes de mim haviam desistido. Eu não acho que tenham sido famílias ruins ou pretendentes ruins, ou que eu tenha sido melhor. Eu apenas pude adotar Mateus porque naquela época eu tinha maturidade, eu tinha tranquilidade, eu tinha uma tranquilidade também em relação ao que ele, a poder suprir a ele o que ele precisava. É muito difícil hoje a adoção de crianças especiais no Brasil, né, pessoal? Se nós olharmos o sistema de saúde, se nós olharmos da onde tem que vir aqueles atendimentos que aquela criança vai precisar, né? Eu não sei se vai dar tempo, né? Eu tenho um grande sonho na minha vida, né, para estas crianças, né, que é o tal do passaporte saúde. Já falei isso para não sei quantas pessoas, que eu acho que toda criança especial em instituição, ela deveria ter direito a um passaporte saúde eterno, né? Isso eu já tenho na minha cabeça, né? Porque o que difere essas crianças em relação às crianças normais? Por que elas perdem, né, pontos em relação às crianças normais? Porque elas exigem atendimentos que muitas vezes os candidatos, os pretendentes, mesmo tendo abertura, não é, para uma criança especial, não tem condições, né? O medo de não conseguir os atendimentos é muito mais forte. E se essa criança pudesse sair da instituição com a garantia de que ela tivesse todos os atendimentos necessários para o seu desenvolvimento pleno, eu penso que elas teriam mais chance. Alguém perguntou aqui o que fazer. Eu penso que este é um caminho do o que fazer, né? Nós pensarmos, né, como nós poderíamos abrir mais oportunidades para essas crianças. Evidentemente, não podemos convencer ninguém a fazer isso, ninguém pode adotar se não tem realmente uma disponibilidade, né, afetiva. A Maria foi aposentada, né, quando adotou. Eu também. Eu acho que não é uma coincidência, não é? Então, estar aposentada significa que nós estamos disponíveis para as crianças, né? Mateus passou a ser o centro da minha vida por uma boa parte, né? Na época que ele chegou, eu estava só estudando, né, e me dedicava a Mateus. Então, eu estava disponível psicologicamente para ele, né? E isso é necessário, né, quando nós trazemos uma criança especial para nós. É um universo diferente, né? A gratificação é diferente, é um caminho diferente, a adoção é um caminho diferente, a adoção de crianças especiais é um outro caminho, possível, gratificante, né? É realmente a realização que a gente tem com as pequenas conquistas. É incrível, né? Eu lembro quando ele sentou a primeira vez, ele também fez tudo atrasado, né? Ele engatinhou aos 2 anos de idade, ele engatinhava com técnica, ele aprendeu na fisioterapia, ele parecia um robozinho gatinhando, mas foi só no começo, né? Quando ele descobriu aquilo era um motorzinho, né? Quando ele sentou a primeira vez, eu já tinha 10 meses de idade, eu me lembro que eu sentava no chão e eu colocava almofadas atrás dele para ele não cair, ele era todo molinho assim, e um dia eu me atrapalhei com as almofadas, coloquei ele no chão e eu já fiquei meio assim, sobressalto, achando que ele ia cair e ele não caiu. As meninas, as minhas filhas estavam ao lado, eu disse, meninas, olhem o Mateus, e elas, Êêê! Foi assim como que um gol da Copa do Mundo, né? Porque ele sentou e nunca mais ele caiu. Então, é uma trajetória diferente. Você sabe mais ou menos a trajetória que você vai enfrentar. Quando você adota um filho normal, entre aspas, não gosto da palavra normal, né? Saudável,
a gente pode ter que passar por uma situação dessas, né? Quem garante que aquele filho que nós queremos ou quisemos saudável, fique saudável por muito tempo, né? Talvez não, e nós temos que estar abertos, né, pessoal? Então, é aí um campo onde nós temos realmente muito o que fazer, né? Eu acho que é muito legal esses espaços, né? E que a gente possa repartir essas experiências, não é? E mostrar também este lado, que é muito gratificante, que ele nos traz muitas realizações enquanto pais. E a gente fica muito feliz, Suzana. Desculpa, mas assim, eu vou te interromper um pouquinho, assim, mas eu fico muito. A gente fica muito contente, assim, é inebriante, assim, eu ouvi um pouco você falar um pouco dessa sua experiência, né? Da experiência de maternar, da avosidade, como você mesmo diz, assim, da atitude adotiva, né? Que você teve a partir da experiência do cuidado com seu filho, ver outras pessoas cuidando deles, amiguinhos da escola, né? Filhos. E aí eu queria engatar uma próxima pergunta, que assim é o que a gente fala muito quando as pessoas estão pensando em seus projetos adotivos, de filhos típicos, né? Quaisquer, sejam com necessidades especiais ou não, de filhos, de que as pessoas pensem as suas redes de apoio, né? Seja familiar, família extensa, amigos, né? Aquela rede de apoio. E eu queria tocar nessa parte, né? A Suzana já adiantou um pouquinho das experiências dela. Queria que a Maria também falasse um pouco como é, Maria. Você disse que tem outros filhos, esses teus filhos te ajudam na rotina do cuidado com as crianças menores? Você tem suporte de cuidadores? Como é essa rotina sua aí? Oi, veja só, nessa questão da adoção, eu entendo assim, ninguém é obrigado a adotar conosco, tá? A opção da adoção foi minha, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto mulher. Mas nesse processo, acontece que na família e nos amigos, eu vou falar em sentido geral, há aqueles que não adotam de jeito nenhum seus filhos. E não adianta, não tem como, não dá para ficar com raiva, não dá para ter abuso deles, não dá. Chega um momento que você entende tudo isso e você diz, não, ok, você não adotou meu filho, fique lá que eu fico cá. Algumas opções minhas, né? Mas há também aqueles que adotam junto com você. Então, meus 3 filhos adotaram, né? O meu filho mais velho é casado, mora em Manaus, e vem aqui 1 ou 2 vezes por ano, então ele veio em janeiro e não pôde mais vir por conta da pandemia. Mas quando ele chega aqui dentro de casa, a gente sempre está trocando, né, conversas por telefone, coisa e tal, mas quando ele chega, ele é tão presente, tão irmão, quanto os outros 2 que convivem dentro de casa, né? Simone agora casou, então Simone não está morando com a gente. Na pandemia, ficamos eu, Gabriel, né, são 6 meses que estamos eu, Gabriel, que é meu 3º filho, e as crianças. E assim, o apoio deles é fundamental. E durante a pandemia teve momentos muito difíceis, porque a gente cansou, é muito esgotante você viver dentro de casa, como a gente está vendo, sem nenhuma vida social. Eles estão sentindo muita falta do convívio, de escola, de amigos, de família. Então, chega a hora, tem momentos punks, assim, como eles dizem, né? Que é bem difícil. Mas essa rede de apoio é fundamental. Eu encontrei uma grande rede de apoio. Os amigos dos meus filhos, alguns amigos de Simone, alguns amigos de Gabriel, alguns amigos meus e algumas pessoas da família, que são suporte, sabe? Que apadrinharam meus filhos, que receberam, que compreendem o processo deles, que não exigem que eles dêem o que eles não podem, sabe? Que respeitam isso. E aqueles que não conseguem processar isso, e com o tempo eu fui entendendo que é assim mesmo, que é dessa forma que a coisa acontece. Mas eu tive uma grande rede de apoio, como também fui encontrando, porque é uma dificuldade, eu a partir de agora vou ser defensora desse passaporte que Suzana falou, sabe? Porque foi a minha grande dificuldade, eu fiquei pouco mais de 1 ano, eu acho, entre 1 ano e 1 ano e meio, não lembro ao certo agora, sem o meu plano de saúde, porque eu dependia que saísse a documentação deles, a guarda definitiva, para que eu entrasse com o plano de saúde. E quando você entra, ainda demora mais um pouco. O meu processo foi esse. Existem outros, mas o meu foi esse. E para você chegar na rede pública, e olha que eles tinham encaminhamento, eles já eram atendidos no IMIP, eles eram atendidos na Fundação Altino Ventura,
Mas, minha gente, para conseguir... Nesse período, eu não consegui um psiquiatra que atendesse, eu não consegui um neuro que atendesse eles, a não ser o Daltino Ventura, que já... Isso para Rodrigo, porque para os outros, não. Paulinho, ele tem uma... Além desse sangramento que ele teve, ele passou por uma cirurgia de coração bem complexa, que achava que ele não sobreviveria aos 7 meses de vida, mas ele está ótimo nesse aspecto. Ele tem uma compressão, segundo o neuro me explicou, ele é muito inquieto e muito agitado. Então, e assim, ele não para, ele é hiperativo o dia todo, sabe? Ele mexe em tudo, ele acorda antes que os outros, ele acorda os outros, né? Enfim, é uma série de coisas. Mas é porque ele tem uma compressão no cérebro, segundo o médico me explicou, eu vou traduzir no que eu sei. Quando os cérebros se juntam, ele tem uma membrana, né, entre o esquerdo e o direito. Essa membrana que ele tem aqui exerce uma compressão muito forte nele, na cabecinha, e aí deixa ele muito agitado. Então, ele disse, olha, você vai conviver com isso a vida toda, Paulo, não vai mudar, não é operável, não tem remédio, nada, só ele vai ter que aprender a lidar com isso. E eu vejo que Paulinho está lidando bem com isso, sabe? Ele está amadurecendo. Aquela raivinha dele, e ali ele já aprende, a gente ensina ele a respirar. E isso eu devo muito aos profissionais, sabe? Eles hoje passam uma clínica multifuncional, né, que eu consegui encontrar dentro do meu plano de saúde, isso eu devo muito ao meu plano, porque outros planos não conseguem. Tem amigas lá da clínica que tem outros planos também, que não conseguem o atendimento que eu consigo para os meus. Eles têm psiquiatra, fonoaudiólogo, psicopedagoga, psicóloga e terapeuta ocupacional, além do neuro, né, e todos os outros médicos, mas eu digo, esses específicos que cuidam deles, e tem me ensinado muito. Eu recentemente conversando com a psicóloga de cada um deles, até para entender o processo deles, para chegar aqui e saber dizer, né, nas palavras delas, o que eles têm, e assim, e é muito rico ver a qualidade do profissional que eu tenho, sabe? As 3 psicólogas deles são maravilhosas, dos 3. As terapeutas, a psicopedagoga é uma amiga hoje que eu tenho, porque assim, ela está sempre me ajudando, me dando ideia. Quando eu não consigo resolver uma coisa que a gente conversa, não, mulher, tu faz assim, e ela me ajuda a encontrar um caminho. Essa rede de apoio é fundamental. Sem contar com a rede de apoio também dos grupos, né? Eu, quando adotei, não sabia. Quando eu recebi já as crianças, quando eles saíram, foram desabrigados, né? Aí a menina disse, ó, tem esse telefone aqui de um pessoal que dá apoio, do grupo de apoio a pais adotantes. Aí eu liguei. Aí uma moça atendeu, bem séria, assim, eu não conheço, eu não sei quem foi, acho que foi na casa de Suzana, isso, eu deduzo. Disse, não, olha, eu não posso dar informações porque a doutora Suzana não está em casa, nem o marido dela. Poxa, como é que eu vou ter apoio? Eu fiquei ali decepcionada, né? Como é que eu vou ter apoio? Se a mulher que me deram o número, a mulher não está em casa para me atender. Isso porque era uma fase assim, os 6 primeiros meses aqui em casa foi um negócio de louco. A gente não sabia, a gente chorava, a gente se estressava. Eram 3 pessoas cuidando de 3 crianças, um por um, e a gente não dava conta. E aí uma hora, Simone, manhã, a gente tem que encontrar apoio, vamos correr atrás desse apoio, pega esse número. Quando eu liguei, aconteceu isso. Aí eu fiquei meio decepcionada, assim, mas o que é esse casal? Como é que é um casal? E não, eu pensei que era um grupo, que era uma, assim, sabe, um escritóriozinho, uma clínica, né? E não era um casal. Bom, era o grande casal, eu deduzo hoje, né? Que esse número que me deram era de Suzana. Dedução, Suzana, só, que nunca confirmei isso com você. Então, aí eu fui para o Facebook, aí encontrei o GEAD, aí encontrei o NAPA, aí fui direto para o NAPA, porque eu não entendia nada de adoção, eu estava perdida com minhas crianças, eu estava desesperada, eu, Simone e Gabriel, né, meus filhos, a gente estava perdido dentro de casa com os 3. E isso estava com quase 6 meses, foi quando eu fui à primeira reunião do NAPA, e assim, eu não consigo ser assídua, porque hoje eu tenho uma mãe idosa e nos fins de semana, nós filhos temos que nos revezar. E tem coincidido que o meu dia de ficar com a manhã é o dia da reunião do NAPA, então eu não estou conseguindo acompanhar, mas assim, quando eu vou, eu saio imensamente fortalecida. E tem o grupo, né? Tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa, que a gente dá depoimentos, que a gente, às vezes a gente nem fala, mas a gente vê tanto depoimentos outros que aquilo que você vivenciou passa a ser pequeno, quando você vê os outros dando depoimento deles. Né? Existem mães incríveis, pais incríveis, que a gente acompanha. Então, essa rede de apoio ela é fundamental. Eu lamento pelos amigos que eu perdi, minha gente.
Perdi, inclusive, o namorado, que não sabia todo o processo, estava comigo, acompanhou, sempre me questionava se realmente eu queria isso, mas nunca se opôs. E a adoção não era dele, era minha, tá? Mas aí, enfim, quando as crianças chegaram, ele tomou outro rumo. Tudo bem. Perdi alguns amigos que se afastaram mesmo, por não entenderem o processo de adoção. Aquela coisa que Suzana comentou. Menina, vai cuidar da tua mãe que é idosa, vai viajar, vai curtir, vai ler, vai escrever teus livros. Esquece essa história de adoção. Mas encontrei também um grande apoio, e aí eu acho isso incrível também, foi no pai dos meus filhos. Tá? A gente já é separado há muito tempo, há 22, 23 anos, né? Quando eu fui adotar, ele foi radicalmente contra. Isso era quando a gente era novo, quando a gente era casado, né? Deixa isso de lado, vai cuidar da tua vida. Sabe, totalmente revoltado e não queria nem tocar no assunto. Quando as crianças chegaram, e ele conheceu, minha gente, incrível. Sabe, ele se superou, inclusive, como pai, né? Do pai biológico dos 3, e hoje ele é o papai amado dos meus 3 pequenos. E assim, ele é aquele pai que chega com alegria por meninos. Leva para a casa dele, vai ver dele. Os meus filhos adoram comer. Então, ele sabe o que fazer, ele faz banquetes para os meninos na casa dele. Adoram ver filme. Faz uma sessão de cinema com eles. Ele dá muito para eles, sabe? A mulher dele, que ele é casado, tudinho, é super parceira também, e abraça meus filhos com o maior carinho. Então, assim, essa rede de apoio ela foi fundamental para mim. Tá? Para encerrar, porque senão eu falo muito, tem muito o que dizer, eu tenho que encerrar agora. Enfim, Ô, Maria, obrigado. Eu acho que a tua fala contempla um pouco, né, daquilo que a gente reforça sempre no grupo, né? Para quem entra no processo, no projeto adotivo, participando de um grupo de apoio, a gente enaltece a questão não só da família extensa, né, assim, de contar ou de compartilhar do projeto adotivo com a família e de trazer, né, fortalecer essa rede de apoio de amigos, de pessoas que entendam, que aceitem. Não é que eles assumam o projeto adotivo, mas eles podem ser uma ponte para você desanuviar e poder dar uma melhor assistência aos teus filhos, né? E, nesse caso, aos filhos de todos. Adriana, nessa relação da rede de apoio, como é que vocês, assim, da equipe técnica, né, que acompanham os processos ali de estágio de convivência, como é que vocês estimulam isso, né, enaltecem isso? A gente sabe que a vara de Recife é referência, né, no sentido dos encaminhamentos, diferente de muitas outras, não só pela existência, mas vocês recomendam que os pretendentes, né, os postulantes, desde quando dão entrada no processo, que eles participem de grupo de apoio, mas fala um pouco mais dessa proposição, assim, digamos. Quando Suzana estava falando, eu já até assinei que eu queria falar justamente sobre isso, rede de apoio, né? A rede de apoio ela é fundamental em qualquer filiação, biológica, adotiva. Eu acho que na adoção a gente tem um pouco mais de sorte, porque essas redes são mais organizadas, né? Muitas vezes na filiação biológica a gente não tem tanta organização assim, né? E é uma coisa que a gente avalia junto aos candidatos, né, para que eles pensem sobre essa rede de apoio em qualquer tipo de adoção, né? Numa adoção de uma criança especial, né, ainda mais, é muito importante, né, que você tenha essa rede. A gente sempre, para alguns grupos, alguns tipos de adoção, a gente fica mais atenta à rede de apoio, né? Aqui no Brasil, a gente não tem, por exemplo, critério de idade para impedir a adoção. Por exemplo, tem países que você só pode adotar até 50 anos. Até 60 anos, o Brasil não tem nenhum tipo de critério, né? Acima de 18 já pode adotar. E, para mim, até uma idade muito, né, baixa, porque não era 21 anos. Agora, qualquer pessoa a partir de 18 já pode adotar. Então, a gente fica muito atenta, por exemplo, se um idoso quer adotar, a gente fica atento quem é essa rede de apoio, com quem essa criança vai poder contar na ausência dessas pessoas, né? Então, se uma família quer adotar uma criança com alguma deficiência, a gente também fica atento a isso. Não é que não vai poder adotar, como a Maria José colocou, a decisão de adotar é da família, mas é interessante que essa rede exista, né? Facilita muito o processo,
né? Porque, de fato, você vai precisar, não necessariamente que as pessoas fiquem com o seu filho, não é bem isso, né? Mas que possam, como você disse, nem que seja te ajudar a desaluviar os problemas, né? Pessoas que acolham o projeto adotivo junto com você, que entendam você, né? E que te deem a oportunidade de conversar, de desabafar. Por isso é que eu digo que na adoção a gente tem um pouco mais de sorte, porque já existe isso institucionalmente, né? Tá aí o núcleo de apoio pós-adoção para isso. E é muito importante que essa rede exista, seja familiar, seja em forma de grupo de apoio, seja privada, em algumas situações também. Rede de apoio privada é importante em algumas situações também. Alguém que trabalha na tua casa para te ajudar, se você trabalha fora, né? Essas terapeutas e tal. E aí, já me dizendo uma novidade aqui sobre o assunto, a partir da próxima gestão do Conselho Nacional de Justiça, do próximo presidente, já vai haver algumas mudanças em relação ao perfil da criança, porque hoje, quem está habilitado sabe que só tem criança com alguma deficiência física ou mental, HIV ou outro tipo de doença detectada. Agora vai haver algumas especificidades, né? Espectro autista, a síndrome de Down, porque algumas pessoas têm sim abertura para alguma dessas situações, ou porque já teve na família, ou porque tem gente que tem realmente desejo de adotar uma criança com alguma deficiência específica, como é o caso da síndrome de Down. A gente, não sei se vocês conhecem, um caso de uma moça, o nome dela é Paola, eu não sei qual é a cidade dela, mas ela viajou quilômetros para buscar a filhinha dela com síndrome de Down. Ela sempre sonhou em ter uma filha com síndrome de Down. Ela nem teve, a Suzana está balançando a cabeça aí, positivamente deve conhecer, ela nem cogitou a filiação biológica de início, ela queria realizar esse sonho. Ela está aí feliz da vida, é uma delícia acompanhar o dia a dia da Agnes, que é a menininha, com a Paola, e ela teve muita dificuldade, porque no SNA não tem um perfil específico síndrome de Down. Ela colocou lá que aceitava uma criança com alguma deficiência, mas tem uma série de deficiências. Então, vai ter essa novidade aí para frente, né, da pessoa poder especificar mais. E é isso, eu acho que se trabalhem o seu desejo, vejam as suas reais possibilidades, a vara vai apoiar no que for possível, o grupo de apoio vai apoiar no que for possível, né? Não, que maravilha, Suzana, se um dia existir esse passaporte de saúde, né? Porque, de fato, é uma das maiores dificuldades que as famílias enfrentam, essa rede pública muito fragilizada e cada vez se fragilizando mais, né? Mas o que eu posso dizer a vocês é que, enquanto mãe de uma criança com deficiência e enquanto pessoa que trabalha na vara da infância e assistiu a muitas famílias encontrarem seus filhos com alguma necessidade específica, o que eu posso dizer é que não é um fardo, não é só sofrimento, tem muita, como a Suzana disse, se você botar na balança gratificação e trabalho, assim, é muito gratificante, né? A gente vê crianças que se desenvolvem de uma maneira muito maravilhosa, inesperada, né? Só por conta daquele olhar de um pai, de uma mãe, né? Que está ali, exclusivo para ela, digo, de um pai e de uma mãe, pode ser 2 pais, pode ser 2 mães, mas de pessoas que olham para ela e dizem esse eu te amo, filho, como Suzana diz para o Mateus toda noite, e ele espera, porque é aí que a gente cresce, né? Quando a Maria José disse que os filhos cresceram, porque eles crescem em tudo. É impressionante acompanhar esses processos, gente. É impressionante. Acompanhar um processo de uma criança com deficiência dentro de uma família, como ela estava no abrigo, como ela está na família. Elas crescem em tudo. Elas ficam parecidas com suas famílias, como as outras crianças também ficam, né? Elas desenvolvem naquilo que a gente nunca imaginou que pudesse desenvolver. E eu não estou vendendo uma falsa promessa que você vai adotar uma criança com deficiência e ela vai se curar. Não é isso. Mas são coisas que a gente, às vezes, até não quer criar expectativa, com medo de se frustrar, e quando você vê a criança está lá fazendo, né? Porque, de fato, é esse... Não só o amor, mas o amor também, mas essa disponibilidade de você olhar para uma criança
e fazer dela filho, né? Fazer dela filho. Isso faz todo mundo crescer. E eu agradeço muito, meninos, né? Já estou aqui fazendo minha fala final, que a gente já vai mais um pouco mais de 1h30. Agradeço muito, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês hoje, né? Nesses dois lugares, ao mesmo tempo, mãe e assistente social da Vara. E espero que tenha suscitado nas pessoas reflexões que possam levar aí para o seu projeto adotivo, seja lá para a escolha que for, né? Seja para adotar uma criança com deficiência ou não, mas que sejam processos amadurecidos, né? Que sejam processos trabalhados em conjunto. Se você está casado com alguém, que os dois abracem a ideia do que for, né? De uma criança com deficiência, a idade, a cor, o grupo de irmãos, do que for, né? Mas que seja de coração aberto para transformar essa criança que chega em filho, porque com certeza ela vai crescer em tudo, viu? Muito obrigada, gente. Então, Adriana, desde já, nós que agradecemos sua disponibilidade, né? As pessoas aqui só comentando da sensibilidade, dos depoimentos lindos, ou seja, pessoal, tudo muito satisfeito com o nosso debate, a gente fica muito feliz pela audiência, né? Pelas essas pessoas estar compartilhando com a gente. O tempo voa, né? Menos a gente espera, e aí eu vou pedir assim. Vou pedir para a Suzana, para que ela dê uma dica, assim, o que é que a gente poderia falar para esses pretendentes, né, em relação a essas adoções, né, que dica a gente poderia dar, né, que talvez a gente nem teve antes das nossas adoções, mas assim, agora com a experiência, e aí eu tenho que falar do NAPA, né, do Grupo de Apoio após Adoção, que é essencial nessa formação do vínculo. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente desses momentos finais. Então, que pena, né? Passou tão rápido. A gente sempre fica com aquela coisa de queria ter dito aquilo e não disse, né? Mas eu acho que não dá para dizer tudo, né? A gente, num outro momento, diz mais coisas. Penso que o nosso objetivo hoje não foi convencer ninguém a mudar o seu perfil para uma criança especial, não é, pessoal? O nosso objetivo foi mostrar que a adoção de crianças especiais é um caminho possível, né? Mostrar que este caminho também traz gratificações, né? Eu sempre fico muito chocada, né? Outro dia estava no Carrefour e Matheus, ele tem uma fissura por carrinhos de supermercado. Chega lá, ele já vai pegando o dele. Eu já tinha pego o carrinho e ele tinha pego o outro, eu estava naquela luta. Matheus, este não, a mamãe já pegou. E ele queria o dele, né? E nós dois lutando com o carrinho. Antigamente eu apenas buscava ele na mão e empurrava o carrinho. Hoje ele não, ele pega eu e o carrinho e empurra eu e o Luiz tudo junto, ele nos arrasta hoje. E passou uma senhora, ela viu aquele duelo dos carrinhos, ela olha para mim e diz assim, que cruz. Eu nem respondi, não é? Mateus nunca foi cruz para nós, né? Ele foi apenas possibilidade. Então, a adoção de crianças especiais é um caminho possível. É o caminho do possível, né? É um caminho perfeito dentro do possível, e isso é maravilhoso, é fantástico, né? Concordo em gênero, número e grau no que a Adriana disse, todas as decisões precisam ser pensadas, né, refletidas, ponderadas. Nós temos que ter consciência dos nossos limites psicológicos. O que nós damos conta? Jamais escolha um perfil para agilizar a chegada da criança. Não façam isso, não. Nós precisamos escolher o nosso perfil dentro daquilo para o qual nós estamos prontos. Né? Às vezes demora um pouquinho a amadurecermos, né? Precisamos demorar um pouquinho nesse amadurecimento, né? Então, a adoção de crianças especiais é possível, é um caminho fantástico, tão bom quanto. Não vou dizer que eu recomendo, né? Mas para aqueles que têm disponibilidade de tempo, não é? De afeto, né? De recursos,
podem entrar sem dificuldade nenhuma, que a gratificação virá, né? Todas as coisas que foram ditas aqui são importantes, né? Eu vejo muitas mães solteiras, eu também fui mãe solteira, né, na época, adotando meu filho, mas eu tinha um suporte familiar, eu nem falei disso, não é? Num primeiro momento a família não quis, depois, evidentemente, se eu precisasse de alguma coisa, eu ficasse doente, eu tinha minhas filhas adultas, eu tinha minha mãe, eu tinha meu suporte familiar. Então é muito importante que nós tenhamos suporte. Não precisa ser o familiar necessariamente, como disse a Maria, pode ser os amigos, até o ex-marido, veja que fantástico, eu achei isso. O ex-marido adotou o projeto da ex-esposa, isso é incrível, né? Então, precisamos deste suporte, né? Desse apoio. Isso é muito importante, né? Isso é uma coisa imprescindível. Nós não somos uma ilha, nós não conseguimos nada sozinhos. Procurem ajuda, procurem apoio nos grupos de apoio à adoção, eles estão aí, né? Nós temos o nosso pós-adoção aqui em Recife, né? Infelizmente temos poucos GAs ainda com a possibilidade de oferecer o pós-adoção, né? Mas procurem, né? Procurem ajuda, aprendam, né? O caminho é desconhecido até o momento em que nós o conhecemos. Hoje eu falava para um casal, o tamanho do nosso conhecimento é o tamanho do universo. À medida que nós vamos conhecendo as possibilidades, nós vamos expandindo esse universo, né? Então, é só conhecendo que a gente vai poder se abrir para as possibilidades. Então, parabéns de novo, meninos, tá? Eu fico aqui olhando, né? Com o olhar daquela avó, né? Agora nem mais mãe, né? Daquela avó orgulhosa, né? De ver os seus filhos e netos, né? Os dois são filhos do GEAD, né, e de ver como vocês estão aí na condução desse trabalho tão maravilhoso, com tão bons resultados, né, para muita gente que o acompanha. Parabéns e muito obrigada. Nós que agradecemos, né? O aprendizado veio daí, né? De vocês aí, há 7 anos chegando nessa casa, fui muito bem acolhido. Eu queria que Maria José Maté desse uma palavrinha final para a gente também. Outro dia alguém me pediu um depoimento, acho que para a vara da infância, daqui mesmo, e eu disse que a maior gratificação que eu tenho hoje é de ver meus filhos chamando de mãe. Porque, veja, eles têm uma vida. A criança chega para a gente, mas eles têm uma história, eles têm uma vida. Então, o desejo de adotar é seu, mas de ser adotado também é dele, sabe? Eles também precisam dessa família, mas ainda assim, eles trazem a carga, eles trazem toda uma história da família anterior, seja ela qual for. Assim, o meu Paulinho, ele não teve mãe. Ele, com menos de 3 meses, eu não sei, eu não conheço ao pé da letra a história dele, mas ele nasceu no IMIP, ele com poucos meses, se passou foi coisa de 1 mês ou 2 com a mãe, ele não tem referência, entre aspas, né, maiores dessa mãe, ele tem a inscrição, como disse, zona psicológica, ele tem a gestação, né, e esse pouco tempo que passou com ela, mas ele não teve o convívio com a mãe. Então, os outros 2 tiveram e falam dessa mãe, ele não tem referência nenhuma dessa mãe. Mas quando ele me chama de mãe, minha gente, sabe, é o mãe mais gostoso que eu já tive em toda a minha vida. E digo isso aos meus filhos, respeito o mãe de vocês, mas o de Paulo, ele tem um sabor especial, sabe? É muito construído. Então, a adoção é esse amor construído. A maternidade ou a paternidade é um amor construído. Seja como chegou esse filho para a gente. Seja com deficiência ou sem deficiência. Né? E, assim, quando as coisas ficam assim, muito agitadas aqui, e aí eu lembro do doutor Schettini, dos nossos encontros, que ele disse que paciência não se perde. E eu perco muito a minha. Olha, eu saio catando minha paciência dentro de casa, é uma resenha. Mas aí eu comecei a refletir sobre umas coisas que ele disse, e aí eu respiro. E aí hoje eu me dei conta disso. Né? Quando a coisa fica muito pesada, eu volto para o meu processo inicial de adoção. Eu escolhi meus filhos, eles me escolheram, ok? Mas eles são presentes para mim. Deus me confiou educar e criar essas 3 crianças.
Olha que não é fácil. Há momentos de azogue total, de loucura, de desespero, de cansaço físico. Há noites que eu já dormi antes deles, muitas vezes. Vou pôr na cama, dormir, eles ficam lá. Eles são muito ativos, né? Mas, assim, eu me coloco nessa condição. A gente quer amar um filho, quer adotar, tá? É um desejo nosso. Ele vem com toda essa carga. Mas, acima de qualquer coisa, esse filho é um presente, independente da nossa crença. É um presente da vida, é um presente do universo. Para mim, eles são um presente de Deus. E se Deus me confiou, sabe, que eu cuide, né, junto com o doutor Tito, que eu adoro esse juiz, ele foi incrível no processo, e eu sempre digo a eles, Deus mandou vocês para mim, doutor Tito ajudou, que permitiu que vocês viessem para cá. E para mim isso é o grande prazer de ser mãe tardia. Eu também, né? Eu sou mãe tardia. Não é fácil, eu estou agora com 55 e tem sido bastante difícil, fisicamente, tem várias situações. Mas aí eu me pego nisso, eles são um presente. Deus confiou a mim, e olhe que é uma coisa muito séria. Deus confiar uma criatura como eu, essas 3 crianças. Então, assim, mas é incrível. E, assim, eu estou muito grata de poder participar do NAPA, eu estou muito grata desse convite aqui. Muito obrigada, meninos, e parabéns por esse momento incrível. Parabéns, Suzana e doutor Schettini, que estão... Doutor Luiz, né? Suzana e doutor Luiz, que estão, assim, nessa parceria, que são realmente... Eles abraçam cada pai, mãe, cada casal, sabe? Cada pessoa que chega num projeto de adoção. E eu trabalho dos meninos, né, que estão nesse papo adotivo maravilhoso. Eu vi alguns pedacinhos, né, de outros encontros, porque eu tenho muito pouco tempo para ver e ouvir lives, infelizmente. Eu tenho uma carga de trabalho muito grande, eu sou sozinha para cuidar deles, né, apesar de ter todo o apoio dos meus outros filhos, mas, enfim, eles têm uma vida. E, Adriana, prazer em conhecê-la. E muito obrigada. Obrigado também, Maria. A gente que agradece a disponibilidade da Adriana, da Suzana e sua de estar aqui conosco, né? A gente fica muito feliz por ter conseguido fazer esse programa, assim, esse debate, né? É um tema, a gente não pode chamar de tabu, porque eu acho que ele não é tabu, mas a gente entende que é preciso dar visibilidade a essas crianças, né? Do mesmo jeito que a gente precisa fazer esforço para tentar dar visibilidade a cada ser que está em acolhimento, né? Todos eles têm a oportunidade, devem ter a igual possibilidade de crescer em família, né? Então, a gente fica muito feliz por ter conseguido fazer aqui. Talvez a gente não tenha conseguido responder a todas as perguntas que chegaram, alguns questionamentos vieram, mas, assim, o grupo GA de Recife, né, está de portas abertas. Então, assim, tem as nossas redes sociais, o Facebook, que a gente está fazendo esse debate hoje, temos no Instagram, temos uma porção de outros papos adotivos que a gente já, com muita felicidade, hoje a gente está celebrando o nosso 15º, né? Assim, a gente já recebeu vários outros convidados, com assuntos, com temáticas também relevantes. Então, para quem perdeu, não teve a oportunidade, como a Maria, como a Suzana, como a Adriana, que tem uma agenda cheia, encontra uma brechinha, vai lá no YouTube e vê um trecho, outra brechinha continua. Então, é assim, né? Tempos modernos a gente vai administrando. Então, agradeço muito a todos, em nome do GEAD, a gente fica muito feliz, assim, por ter conseguido produzir, né, esse encontro aqui tão especial. A gente fez a live anterior, o debate anterior, e a gente sentiu falta, né, de alguém, assim, que além desse lugar de mãe, assim, ou que é o caso da Adriana, mas que tivesse aí do lado também do judiciário, que falasse, assim, para complementar, para ilustrar um pouco algumas questões que, às vezes, são casos particulares, né, que, às vezes, não dão conta de um todo. E aí as falas da Adriana, da Suzana e da Maria foram muito ricas e a gente só agradece. Vou passar a bola para o Éden. Boa noite, então, gente. Gente, assim, primeiro, Charles já agradeceu os convidados e eu faço dele a minha fala. Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, né, pela causa, né, pelo nosso projeto, porque a gente, assim, quer enriquecer e a gente sente quanto foi enriquecido estar com vocês. Agradecer a meu parceiro aí, né? A gente discute, a gente conversa, a gente aprende com isso tudo. Mas, assim, eu pedi a vocês que sigam nossas redes sociais, né? O Instagram, o GA de Recife, aqui o Facebook, que nos disponibiliza para a gente ter mais convidados juntos. E também se inscrevam lá no canal do YouTube nosso, onde fica todas as nossas lives, debates e reuniões gravadas.
E assim, eu quero convidar vocês já agora para a próxima terça-feira, a gente está com a live marcada, é no dia 13/10, às 8 horas, no Instagram do GA de Recife, e a gente vai trazer um antigo diretor da nossa casa, o Guilherme Moura, vai ser mediado por Charles, e o tema vai ser Filhas e Filhos são para sempre. A paternidade no contexto da separação conjugal. Né? Ou seja, novos temas que são importantes para que a gente volte a falar aqui. E, assim, a semana passada, a nossa querida amiga Lúcia Soares esteve aqui conosco, ou seja, é um prazer estar trazendo essas pessoas de volta para junto de nós. Né? Estamos muito felizes, obrigado pela audiência. E, assim, gente, algumas perguntas que ficaram sem ser respondidas, deixa lá no story do Instagram, a gente procura essas convidadas aí e a gente vai responder. Beijo grande para vocês e muito obrigado, tá? Coração grande para vocês, adote aqui, ó. Tchauzinho. Boa noite, gente.